A Tempestade do Século, Stephen King. Meu nome é Michael Anderson. E não sou o que se chama de aluno modelo. Eu também não tenho muito jeito para filosofia. Mas de uma coisa eu sei. Aqui se faz. E aqui, neste mundo mesmo, se paga. Às vezes, com tudo que se tem. Essa foi uma lição que eu achei que tinha aprendido há 9 anos, durante o que o pessoal daqui chama de tempestade do século. Mas eu me enganei. Eu só comecei a aprender durante a grande ventania. E só terminei na semana passada. Eu fui criado no Maine. Mas, de certo modo, eu nunca vivi no Maine. E acho que qualquer um da minha terra diria o mesmo. O pessoal de Little Tall manda os impostos para Augusta como os outros. E temos uma lagosta ou um pato nas placas dos nossos carros, como os outros. E torcemos para os times da Universidade do Maine, principalmente pelo time de basquete feminino, como os outros. Ô, Sônia, você esqueceu um. Tô na panela, traz boa sorte. É melhor dobrar isso, Sônia. Eu vi no rádio que o tempo vai piorar. No inverno vem mau tempo. Chega o ano, sai o ano, depois vem sempre julho. Mas dizem que esse vai ser especial. Mas não somos os mesmos. A vida nas ilhas é diferente. Nós cooperamos quando é preciso. Nós vamos superar isso. É, como sempre. Quando você cuida da onda, cuida do barco. O que um francês como você sabe? Esperto. E sabemos guardar um segredo quando é preciso. Guardamos o nosso em 1989. E as pessoas que moram lá ainda o guardam. Eu sei. Eu mantenho contato. Armazém do Anderson. De nada. Ó, isso vai mudar, hein? Ah, bom, eu comprei comida emulada. Diz que virá uma grande tempestade, não é? Ai, eu rezo para não cortarem energia. Eu ouvi no rádio que vai nevar muito. Calma, Fred. É só uma capa de neve. Não vai cruzar o canal. Não é por isso que a gente mora aqui? É. Mas se tivermos problemas, estaremos fritos. Porque aí vem encrenca. Esta é uma tempestade muito atípica, quase um furacão de inverno, do tipo levanta poeira, que paralisou a costa leste e enterrou Boston em 1976. A primeira pessoa em Little Tall a ver André Limoges foi Martha Clarendon. E ele também foi a última pessoa que ela viu. Desde então. Será que ela vai nos dar uma folga e ficar sobre o mar como essas tempestades fazem às vezes? Infelizmente, o computador do Canal do Tempo, que rastreia tempestades, diz que não. Então, os estados que ficam a leste...
E vocês, no norte da Nova Inglaterra, se nada disso mudar, vão ganhar um presente de grego hoje à noite. Vejam isso. Se nenhuma destas duas massas virar, elas vão colidir e se fundir sobre o estado do Maine. É uma má notícia para os nossos amigos de Yankland. Estamos falando de ventos com força de furacão e uma quantidade incrível de neve. E vocês podem acrescentar blackouts em toda esta região. Ninguém quer assustar ninguém, mas o pessoal da área da Nova Inglaterra. Nos próximos 2 ou 3 dias, vocês vão ter a neve de um inverno inteiro. Às vezes usamos muito a expressão tempestade do século, mas se essas duas trilhas de tempestade convergirem, como achamos que irão, a expressão não será um exagero, acreditem. A seguir, Judy Parkin vai falar sobre como se preparar para a tempestade. Nada de pânico, apenas conselhos práticos. Mas antes, um comercial. Quando eles dizem que o mundo está acabando, querem lhe vender cereal. Quando dizem para não ter pânico. É sério. Ah, espere. Eu estou indo mais rápido que posso. Eu quebrei o quadril no último verão e ainda estou lenta como um melado frio. Posso ajudá-lo? Quem nasce na luxúria enfrenta a fúria. O que foi que disse? Quem nasce no pecado é apanhado. Se você vai querer dizer rádio portátil funcionar e talvez uma TV pequena, e se você tem um gerador, a hora de verificar a reserva de gasolina ou de diesel ou de propano é antes e não depois. Se esperar até que seja tarde demais, aí será tarde demais. Muito obrigada, Judy. São palavras sábias que os nossos telespectadores do norte da Nova Inglaterra talvez já tenham ouvido. Mas quando se trata de tempestades como essa, vale a pena repetir. Eu sou um pure de chá que enfeita a casa. Aqui está meu bico, aqui está minha asa. Eu apito muito quando o fogo me abraça. Basta me virar que o chá escrava. Estragos pelo país afora, os castigos de Deus em vídeo. 90 minutos de terror com imagens que você nunca viu. Enviei no cheque ou cartão por apenas R$19,95. Você recebe os castigos de Deus solicitando a caixa postal 111-713. Solicite agora, antes que seja tarde demais. Ah, isso é muito bom. Eu já experimentei. De sempre, John. Nesse momento, há uma grande concentração de nuvens nas áreas central e leste de Não esqueça da ceia da próxima quarta-feira, Michael. Vou precisar de todo o diácono de que eu puder dispor. Eu estarei lá. Se passarmos pelos próximos 3 dias. Passaremos, claro. Deus cuida dos seus. Mike, eu pensei que você ainda tinha costelitas de porco. Estão aqui. Ah, eu quero carne moída. Você não tem aquele hambúrguer, Mike Anderson? Tenho. Está aqui. Atenção, pessoal. É só uma tempestade. Nós já passamos por isso antes e vamos passar por muitas depois. Aí, tenham calma. Parece que vocês moram no continente. Não banque o esperto, Michael Anderson. Não, senhora Saint-Pierre, eu não vou bancar. Ah, é? Espera um pouquinho. Mike, telefone, é a sua esposa. Ela disse que está com um probleminha na creche. Ih, a coisa deve estar quente para ela, né? Como é que eu vou saber? A mulher é sua? Segura, Hatch. Toma conta para mim? Claro, mas dá para lhe emprestar o chicote e a cadeira? É melhor ver isso. Oi, Molly, o que foi? Eu estou com problema. Pode vir aqui? Bom, eu tenho os meus também, amor. Qual é o seu? Ela ficou com a cabeça presa. Pipa, então posso comer seu pão se você não for comer? Pipa, meu amor, não faz assim. Fica paradinha, Anne, acalma ela. Pipa? O que tem a Pipa? Ai, não fala alto, por favor. A última coisa que eu quero é o Alton Hatcher me enchendo. Alguma coisa com a Pipa.
É tarde demais, amor. O que foi? Pipa ficou com a cabeça presa no corrimão. Não é nada sério, eu acho. Mas eu não consigo aturar uma tempestade e um pai doido no mesmo dia. Se o Hatch vier, vem com ele. Tudo bem, eu já estou indo. Tchau. O que houve com Pipa? Ela ficou um pouco presa. Por que não vamos lá ver? Ela estava muito preocupada, Mike. A Molly? 0,5 numa escala de 1 a 10. Não se preocupe. Vai ser uma tempestade tanto. Mike e seu pai vão chegar num instantinho. Mike vai tirar você daí. Tô com fome. Posso dar comida a ela, senhora Anderson. Eu já dei comida a um macaco uma vez na feira de Bangor. Eu não sou macaco. Olha só, eu sou um macaco. Eu não sou macaco. Crianças, parem com isso. Parem agora mesmo. Não é legal deixar a Pipa zangada. Don, para. Que menino mau. Creche, gente miúda. Crianças, parem com isso agora. Papai! Oh, Pipa. Não vai arrancar as orelhas da sua cabeça, vai? Papai! Oi. A Pipa ficou com a cabeça presa e o dono parou de imitar macaco. Eu parei de imitar macaco assim que ela mandou eu parar. Que ótimo, Sally. Agora vai pro chão, Ralph. Ei, por que você fez isso, hein? Espertinho! Eu não tenho medo de você. O meu pai é prefeito e paga o seu salário. Os agressores se dão mal. Donnie Bills, não esqueça disso. É a verdade dessa vida triste. Os agressores se dão mal. Meu amor, por que fez isso? Eu queria ver como era. O que houve, meu amor? Foi fácil entrar, mas agora eu não consigo sair. Acho que a minha cabeça ficou grande. E ficou mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar encolher você. Sabe como? Não. Como? Eu aperto seu botão de encolher, aí a sua cabeça encolhe e você sai daí tão fácil quanto entrou. Entendeu, Pipa? É fácil. Tudo bem. Eu vou apertar o botão agora, tá? Uhum. Tá pronta? Feche os olhos. Atenção. Pi! Isso já está encolhendo. Sai antes que ela cresça de novo. Prontinho. Obrigada. Tudo bem. Desculpe eu tirar você de lá numa hora ruim, mas quando eu vi a cabeça dela assim e não consegui tirar, eu quase morri de medo. Você tem que descansar. Botão de encolher, né? Todo mundo tem um. Dave Hopewell trabalha a bola. Ele evita a pressão. Stockton tenta roubar a bola, mas não tem chance. É Dave que dá as cartas. O relógio corre. Dave é a única esperança dos Celtics. Ele ginga, ele finta, ele...
Senhora Clarendon. Senhora Clarendon. É o Dave. Dave Hopewell. A senhora está bem? Oi. Tem alguém aí? As nossas propostas são compradas diretamente dos pescadores locais e garantem sua disposição. É isso aí, pessoal. A Taverna do Jogo é a sua melhor opção para refeições. Estamos à sua espera. Esqueça a NBA, Dave. Você não vai ficar bem na reserva do colégio. Você é lento. É um anão. Por que veio aqui, Dave? Eu vou te fazer um favor. Vou te poupar muito sofrimento. Socorro! Socorro! Mataram a senhora Clarendon! Socorro! Alguém me ajude! A senhora Clarendon está morta! Socorro! Ele arremessa e converte. Socorro, por favor! Socorro, alguém me ajude! Socorro, me ajudem! Me ajudem, por favor! E Atlântico Imóveis. David Hopewell, por que você está correndo pela rua e dando esse espetáculo? Alguém matou a senhora Clarendon. Que bobagem, do que está falando? Tem sangue na casa toda, os olhos dela estão abertos. Foi no rosto dela. Senhora Kingsburg, cuide dele. Dê um chá quente a ele, ou melhor ainda, um uísque se tiver. Vai chamar o Mike Anderson? Não, Mateu, dar uma olhada antes. A senhora não vai querer me ensinar a administrar a cidade, não é? Quer ajuda, Robbie Bills? Não vai ser necessário, George. Está tudo bem. Cuidado, Sr. Bills. Eu acho que o cara ainda está na casa. Quer entrar? Não, obrigado. Chefe, obrigado por ajudar a minha garotinha. Foi um prazer. Materiais para preparação de emergências. Entrada proibida. Quando tocamos os sinos pelos vivos, honramos nossos mortos. Não, meu bem, eu não sei mais do que você já sabe. Não vai ser o sino do memorial, não com os ventos que estamos esperando. Vai ser a sirene quando chegar. 2 breves e 1 longo. Isso mesmo. O Mike Anderson, é claro. Nós não pagamos a ele para tomar essas decisões, querida.
Tudo bem, tá. Tá, eu dou um oi pro Pete por você. Obrigada por ligar, Betty. Dia difícil, né? Betty Somers, acha que temos acesso a alguma previsão secreta? Algum tipo de previsão de médium vidente, como a Jane Dixon? Acho que é. Muita gente da cidade viu isso aqui? Se não são cegos, já viram. Você precisa relaxar, Mike Anderson. Como está a Pippa Hatcher? Nossa, que rapidez. Não há segredos na ilha. Ela está bem. Ela prendeu a cabeça no corrimão. O pai dela está lá fora no carro, fazendo o dever de casa para a grande tempestade de 89. Isso não é a cara da filha de Alton e Melinda Hatcher? Perfeito. Ai, as pessoas sabem que vai ser duro. E se ouvirem a sirene, elas virão. Não precisa se preocupar. Você veio ver a preparação do abrigo de emergência, né? Pode ser. Até que é uma boa ideia. Podemos abrigar 300 por 3 dias. 150 por uma semana. E se o que estou ouvindo no rádio for verdade, vai ser preciso. Tem alguém aqui? E aí, tá bom? Você sabe que está. E o armário de suprimentos? Cheio, como você queria. Concentrados na maioria. Põe a água no pó e manda pra dentro. Mas ninguém morre de fome. Fez tudo isso sozinha? Eu e a irmã do Pete. Seja discreta, você disse. Não apavore ninguém. Isso aí. Quantas pessoas sabem que estamos abastecidos para a Terceira Guerra Mundial? Todo mundo. Quem é você? Quem nasce no pecado é apanhado. Você estava com uma prostituta quando a sua mãe morreu em Machias. Ela estava naquele asilo imundo que fecharam no outono, onde acharam ratos na despensa, não é? Ela morreu sufocada, chamando o seu nome. Que coisa bonita. Não esquenta, Rob. Ela espera por você no inferno e virou um canibal. Quando chegar lá, ela vai te comer vivo. 1, 2, muitas vezes. Porque o inferno é assim, Rob. Repetição. E lá no fundo do coração, nós sabemos disso. Pega! A previsão diz que haverá destruição essa noite, forte amanhã e o Armagedon no fim de semana. Pode ser o fim da vida como nós a conhecemos. Um pouco improvável, mas sempre há esperança. Voltaremos. Aqui é Robbie Bills para o oficial Anderson. Responda. Anderson, é uma emergência. Droga, responde, Anderson. Temos um assassinato aqui. A Martha Clarendon foi agredida até a morte. O cara que fez isso ainda está na casa. Anderson, responde. Está me ouvindo?
Ele sempre aparece quando não é chamado. Cadê ele? Tem alguém ouvindo esse negócio? Anderson! Robbie, aqui é Tessie Marchant. Eu não quero falar com você, eu quero falar com o Anderson. Não posso fazer o trabalho dele e o meu? Ele teve uma emergência em casa. Alton foi com ele. Como assim emergência? Temos uma emergência aqui. Uma senhora foi assassinada. Tem um maluco na sala da Marta Clara. Do que ele está falando? Quem foi assassinado? A Marta, ele disse. Robbie, eu estou aqui. Só um minuto. Vocês aí podem voltar agora. Me deem um pouco de privacidade. Eu sou oficial de polícia. Me deixem trabalhar. Eu sou pago para isso. Onde é que você está, Robbie? Responda. Onde é que eu estou? Na casa da Marta Claredon. Onde você acha que eu estou? Eu estou tentando manter o homem lá dentro. Acuado. Agora vê se vem logo pra cá. Vamos dar outro passeio, tá? Você e a Cat cuidem da loja. Atenção, pessoal. Fiquem aqui e terminem suas compras, tá? Não há nada que possam fazer lá na avenida. A neve veio cedo. Olha lá no continente. Quando não dá mais para se ver, está na hora de se abrigar. Enquanto há tempo. E quando não se vê mais o canal, está na hora de ir para a prefeitura. Mesmo que a sirene não tenha tocado. Não vai levar a arma? É melhor levar. Use a trava de segurança, Alton Hatch. Já não era sem tempo. Guarda esse negócio aí. Nada disso, oficial. Você faz o seu trabalho e eu faço o meu. O seu trabalho é com imóveis. Quer pelo menos abaixar, por favor? Anda, Rob, está na minha cara. E eu sei que está carregada. Tudo bem, o que aconteceu? Bom, eu estava indo para a prefeitura quando vi o David Hopewell correndo pela rua, gritando que a Marta Clarendon estava morta, que alguém tinha matado ela. Então eu vim aqui e era verdade. Nossa. Horrível. Quem fez isso ainda está lá dentro? Ele falou comigo. E ele disse o quê? Ele me mandou sair, ele disse, sai, senão te mato também, e eu sei lá. Não é uma boa hora para um interrogatório. E como ele é? Eu mal consegui vê-lo. Tudo bem, Hatch. Você fica à minha esquerda mantendo o cano dessa arma apontado para o chão. Mantenha a trava de segurança até eu mandar soltar. E você fica exatamente onde está, por favor. Você é o oficial. Eu teria cuidado se fosse você. Mesmo se tiver alguém aí, talvez ele já tenha fugido. Você não acha? A cerca tem só 1,5 metros. Vários desastres sem nenhuma interrupção. Peça agora enquanto você ainda tem tempo. Cheque, dinheiro ou cartão por apenas R$19,95. Você recebe Os Castigos de Deus, parte 2, pela Caixa Postal 111-713. Os Castigos de Deus, parte 2. Voltamos com a previsão do tempo. As condições ao longo da costa da Nova Inglaterra devem melhorar drasticamente no Portugal. Embora nossos amigos de lá não irão ver o sol por hoje, estamos esperando que fortes ao longo das costas de Massachusetts e New Hampshire. Deus. Ela não tem mais rosto, olha. Oh, Deus. Vai haver uma significante erosão nas praias. E quando a neve começar a cair, a quantidade vai aumentar drasticamente. Você vai aguentar? Hatch. Por que se não vai? Eu quero que você me dê a calibre 12. E volte para onde está Rob. Eu estou bem. Tem certeza? Aham. Vamos interromper a programação se as condições do vídeo justificarem.
Polícia! Levante as mãos. As duas na poltrona. Eu quero vê-las claramente. Tem duas armas apontadas para você. Uma delas de grosso calibre. Põe as duas juntas. O que houve com a Marta? Fiquem lá atrás. Está tudo sob controle. Se ele se mexer, atira. Tá. Se ele atirar, atingirá nós dois. Ainda está carregada com munição de caça. E ele não soltou a trava de segurança. Você lembrou de usar luvas. Muito bom isso. Agora de pé. Hatch, fecha a porta. E acha sensato? Porque é a cena de um crime. Não devemos deixar tudo como está? Se deixar a porta aberta, a cena do crime vai ficar sob 2 metros de neve. Feche a porta. Espera aí. Qual é o seu nome? André Linoge. Tá, então vamos. E você tem certeza que tá bem? Tenho. O Tony me chateou, mas eu já tô melhor. Desculpem por chamar vocês mais cedo. Ai, tudo bem. Deu no rádio que eles vão deixar as crianças maiores em Machaias, pelo menos esta noite. O canal está agitado demais para mandá-las de volta de barco. Tô com frio, mamãe. Oh, claro. Não vai ficar quentinho no carro. Tem mais? Não. Buster e Pipa são os últimos. Agora sim. Pipa? Que grande aventura hoje, não foi? Foi. Foi bom te ver, Melina. Se cuida. Tchau. E obrigada por me ajudar tanto hoje, Buster. Tá bem. Te vejo na segunda, se a estrada estiver aberta. Dá tchau, Buster. Dirija com cuidado, Andy. Tchau. 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 Alô? Ai, até que enfim. Eu tô tentando ligar há quase 10 minutos. Eu estava no portão entregando as crianças para as mães. Mandei elas embora cedo. O que houve, Katrina? Olha, eu não quero te assustar, mas nós soubemos que houve um assassinato na ilha. A senhora Marta Clare. O Mike e o Hatch já foram para lá. O que? Tem certeza? Eu não tenho certeza de nada agora. Isso aqui parecia um hospício o dia todo. Eles foram para lá e o Mike me pediu para te ligar, para dizer que está tudo sob controle. E está? Ah, eu acho que sim. Mas ele quis que eu ligasse antes que outra pessoa ligasse. Então, se você vir a Melinda Hatcher... Ela acabou de sair daqui com Angela Carver. Estão no mesmo carro e... Você pode encontrá-la em casa em uns 15 minutos ou, quem sabe, 20. Olha, sabe... Por acaso isso não seria, eu sei lá, só uma brincadeira de mau gosto? Não. O Robbie Bills ligou e ele não tem senso de humor, você sabe. É, eu sei. Ele disse que a pessoa que fez isso ainda podia estar lá. Eu não sei se é bom eu te dizer isso, mas... Eu achei que você tinha o direito de saber.
Molly? Eu estou indo para a loja. Se o Mike chegar aí antes de mim, manda ele esperar. Eu não sei se ele ia querer. Oi, Ralph, meu amor. Vamos para a loja ver o papai, hein? O que você acha? O papai, legal! É. Anda, veste o casaco. O quê? Vai botar ele aí? A menos que você queira ir no banco de trás bancando a babá dele. Tá entrando, moço. Abaixa isso, agora! Lembra do que eu disse, Robbie? O inferno é repetição. Ele fica falando muita bobagem. Eu acho que ele é louco. Como ele sabe o seu nome? Você disse a ele? Eu sei lá, mas sei que nenhuma pessoa sã ia querer matar a Martha Clarendon. Tudo bem, eu vou para a loja com vocês para ajudar a esclarecer isso. Vamos ter que fazer contato com a polícia estadual. Robbie, eu sei que é contra a sua vontade, mas você tem que me deixar cuidar disso. Eu sou o administrador da cidade, caso tenha esquecido. Eu tenho uma responsabilidade... Eu também tenho. E elas estão claramente divididas no alvará. No momento, a Úrsula precisa muito mais de você na prefeitura do que eu na delegacia. Vamos, Rhett. Escuta, você está se achando importante demais. A loja, legal. É, filho, legal. Mamãe, tá se sentindo bem? Eu tô bem. O que vamos fazer com ele? Vê se fala baixo. Vamos ter que ligar para o quartel da Polícia Estadual em Machias. Robbie tem razão nisso. Mas quais são as chances deles tirarem ele de nossas mãos? Quando estávamos no corredor, eu ouvi a televisão e você. O noticiário quando entramos. Aí, o cara deve ter... Estava quebrado. Estava toda quebrada. Ele não fez isso enquanto a gente estava no corredor também. Quando se quebra um tubo de imagem, faz um barulhão, um puff. A gente teria ouvido. Deve ter sido rádio. Empurra, corte! Rápido! Está destravada? Aham. Fica atento. Vai. Pode sair agora. Vamos entrar no galpão.
Quebrou. Deve ter sido frio. Tem alguém aí dentro? Esquece, Red. Dá a volta e abre por dentro. Quer que eu deixe você sozinho com ele? A menos que veja o super-homem aí pela rua. Podemos levar ele pela frente. Pela loja? Com metade da ilha fazendo compras para a tempestade? Não. Anda logo. Tá. O legítimo Robbie Bills. Ganancioso, vendido. O que houve, Bills? A Marta morreu mesmo? Ela morreu, sim. Não teve notícias dele? Nenhuma ainda. Pat? Oi, Molly. Cadê o Mike? Ele tá bem? Ele está lá atrás como prisioneiro. Eu tenho que abrir a porta. Ele é daqui? Eu nunca o vi antes na minha vida. O que eles estão fazendo lá atrás? Dê-me o que eu quero e eu vou embora. E o que você quer? Anda, estamos congelando aqui. Não quer abrir, está preso. E você destrancou? Claro que eu destranquei. Então use a força. Deve ter gelo na soleira. Espera. Deixa comigo. Anderson, você tem que dar a volta e levar ele pela loja. Red, fala. Dá a volta. Sozinho. Tô indo. Lembre-se do que eu disse, Sr. Anderson. E quando chegar a hora, conversamos. Vai indo. Espera aí. Pode ir, reto. Ele está chegando aí. Ele vai falar. O Mike quer que vocês se afastem para os lados. Ninguém no corredor 2. Estamos com um bandido e não podemos usar a porta dos fundos como gostaríamos. Então eu quero que se afastem, abram espaço. Por que, Amator? Eu disse para se afastar, Peter. O Mike está na neve e os pés dele devem estar congelando. E nós todos vamos nos sentir melhor quando esse cara estiver trancado. Então, se afastem e abram caminho nesse segundo corredor.
Nenhum movimento em falso, Sr. Limoges. Não se esqueça disso. Mike! Direto para o corredor. Lá para trás. Anda logo. Peter Godson. O meu atacadista preferido de frutos do mar, lado a lado com o meu político preferido. Como vai o ramo de pesca? Não, muito bem, não é? Que sorte você ter um negócio de maconha para te sustentar. Quantos quilos você tem nos fundos do depósito agora? 10, 20, 40? É bom embalá-los bem, Pete. Vem uma grande tempestade hoje à noite quando a maré subir. Vamos andando. Cat Withers. Você tá linda. E por que não está? Hoje em dia isso se faz no consultório, não é nada demais. Acho que você não contou nada ao pessoal ainda e muito menos ao Billy. Anda. Senão eu atiro. Meu conselho é que vá em frente. O que é um sarrinho hoje em dia entre amigos? Ralph. Mamãe! Põe ele no chão. Oh. Eu te conheço. Conhece? Você é Ralph Emerick Anderson. E eu sei de outra coisa. É o quê? Você tem uma pintinha encantada no nariz. É assim que meu pai chama ela. Eu sei. E falando no pai... Por que está usando isso? Porque eu quis assim. Anda, vai com o papai. Pega ele. Leva logo ele, Mike. Tirem ele daqui. Não atira nele, papai. Ele sabe da pinta encantada. Eu não vou atirar nele. Não se ele for para onde deve ir. Ei! Ei! O que você sabe da Você Cassina? está Como é que você maluco? sabe Se dela? afasta daqui. Ele é um assassino. Sai da frente dele, Billy Soames. E sai da minha frente também. E não se esqueça de limpar o nariz. Billy. Me solta. Antes que ele banque o hipócrita Katrina, pergunte se ele conhece bem Gina Freeman. Como sabe sobre mim, irmã? Não é só em cavalos que ela costuma montar quando está com calor. Não é, Billy? Fiquem longe desse homem, todos vocês. Eu não estou gostando desse som. Anda, Sr. Limoges. Levante as mãos e segure as duas barras. Abra as pernas. Mais. Eu vou revistá-lo. E se mexer, meu amigo Alton Hatch vai nos poupar muito trabalho. Não tente nada, Sr. Limoges. Você colocou as suas mãos sujas no meu filho. Então, nem tente piscar. Tudo bem. Cadê a carteira?
Cadê a sua carteira? Hein? Mike, tenha calma. Ele colocou as mãos no meu filho. Encostou o rosto no rosto do meu filho. Beijou o nariz do meu filho. Não me diz para ter calma. Cadê a sua carteira? Cadê a sua carteira? Mike. E o cartão do banco? Mike. Cadê a sua carteira de doador de sangue? E o cartão de desconto do supermercado? Mike! Por qual esgoto você chegou até aqui? Hein? Responde! Cadê a sua carteira? Cadê a carteira? Mike, para! Para, Mike! O que está fazendo? Tire as suas botas. Eu tenho que largar as barras para fazer isso. São de cadarço. Se mexer, nunca mais vai ter problema de prisão de ventre. Tira logo. Nada. Coloque em cima da mesa. Entra na cela, Sr. Limoges. E bem devagar. Deixe as mãos onde eu possa ver. Acha que não vão te segurar? Vão sim. Eu juro, Mike, ela nem se mexeu. Não toca nisso. Verificou se ele tem alguma identificação? Eu quero que você saia daqui. Eu quero te dizer uma coisa, Anderson. O seu senso de humor é totalmente... Eu não tenho tempo nem paciência para isso. Sai, senão eu te ponho para fora. Na próxima reunião da cidade, talvez haja uma mudança nas forças da lei em Little Town. Olha, a reunião é em março. Estamos em fevereiro. Agora dá o fora daqui. Eu acho que saí muito bem, né? É, como um diplomata. Tudo bem. Eu vou contar a Molly. E vai me deixar sozinho com ele aqui? Tente avisar a polícia estadual em Machias. E fica longe dele, tá? É, você pode contar com isso. Na escuta. Está me ouvindo, Machias? Perdemos contato com o continente. Peter Godson. Peter. Mike, sobre o que ele disse, é a maior bobagem que já ouvi na vida. Olha, fica lá atrás com o Hatch. Vamos vigiar esse cara. Tem que haver companheirismo. É claro. Pode deixar. Eu vou ter que fechar a loja, gente.
Vocês podem pegar o que for preciso. Eu confio que todos vão acertar depois do temporal, mas agora eu tenho um prisioneiro para cuidar. Aquele homem matou mesmo a coitada da Marta? Na hora certa, vocês terão a história toda, mas agora não. Por favor, Della, por favor, todos vocês, me ajudem a fazer o meu trabalho. Eu quero que alguns dos homens fiquem mais um pouquinho. Keith Freeman, Jack Carver, Sonny Brodigan e Johnny Harriman, Billy, Robbie. Matthias, aqui é Alton Hatcher, de Little Tall. Nós temos uma emergência policial. Na escuta, Matthias. Respondam. Matthias, aqui é Alton Hatcher, no canal 19. Vocês estão na escuta? Não estão. A antena caiu do telhado. Tente o telefone. É melhor pegar a caminhonete. Não vai andar nem 100 metros com o carro. Eu nunca vi cair tão forte e tão rápido. Ô, Billy, ajuda a Molly aqui com a cadeirinha, por favor. Tudo bem. Eu vou pegar a caminhonete de serviço da ilha e depois eu peço uma carona quando terminar. Agora, eu vou ter que voltar à casa da Marta. É só o tempo de trancar tudo. Cuidado. Não. Era querer muito. Você não tem uma carga de maconha atrás das suas lagostas, tem, Pete? Mamãe, a ilha não vai explodir, vai? Não, amor, claro que não. Vai, senta aí. O Mike tem razão. Você não chegaria lá de carro. Dirija com cuidado, Molly. Obrigada, Billy. Vamos pra casa. Droga. Olha pra ele. O quê? O que foi? Nada. Eu acho que você está fumando mais do que está vendendo em Pete. Cale a boca, Hatch. Não fale do que você não entende. Pete, eu saí da linha, né? Demais. O que é que está olhando? Você vai ficar bem? Eu posso te levar em casa. Não é seu caminho. São apenas 6 casas, como você sabe. Eu não sou criança. Então vamos fechar a outra.
Você faz alguma ideia por que ele veio aqui ou por que queria matar a Marta? Não. Pode ir pra casa, Tess. Deixa que eu tranco. Desculpe, estamos fechados. Tá tudo bem? Mais ou menos. Eu não consegui avisar a polícia estadual em Machias. Eu não consegui. Isso não me surpreende. Olha a escala de vigia, Hatch. Você e o Peter até às 8 da noite. Kirk e o Jack de 8 à meia-noite. O Rob e o Sonny de meia-noite às 4. Billy e o Johnny de 4 às 8 da manhã. Depois disso, a gente vê uma outra coisa, tá? Tudo bem pra vocês? Tá. Tudo bem. Agora, fiquem atentos. Os dois. Depois vamos ter a conversa que você queria. Mike, o que a gente faz se a Úrsula ou o Rob resolver tocar a sirene e trazer todo mundo pra cá? A gente não pode botar ele no canto do porão da prefeitura com um cobertor e uma tigela de sopa. Eu sei lá. Fiquem aqui com ele, eu acho. Espera, Mike, e se ele fugir? Quer ir pra casa, Pete? Não.
Deem-me o que eu quero e eu vou embora. Eu sinto muito, senhora. O que foi isso? Uma árvore. Pelo barulho foi no quintal do Robichaud. Espero que não tenha atingido a varanda deles. Jack, tem mesmo que voltar para a loja. Tenho. O papai vai guardar o bandido, mamãe, pra ter certeza que ele não vai fugir de avião. É isso aí, garotão. É uma situação muito ruim, não é? Cada um tem de fazer a sua parte. E eu vou ficar com o Kirk. É o companheirismo. Se ouvir a sirene, pega o Buster e vai. Vão antes que fique nervosa. Pegue as coisas e vão para a prefeitura. Tem certeza? Tenho. A verdade é que quanto mais cedo vocês forem, melhor vai ser a cama que vão pegar. As pessoas já estão indo para lá. Eu vi os faróis. Se vocês estiverem aqui ou lá quando o meu turno acabar, não importa. Eu acho vocês. Ô, Pete, o que você acha que é isso, hein? Terra dos tiroleses. 5 letras. Alves. Claro que é. Esse programa é ótimo. Depois você experimenta, tá? Se quiser. Claro.
Você está bem, mamãe? Ótima. Estou com umas flores de maio. E você, Joana? Eu vou conseguir. Tudo bem, Tess. Tudo bem mesmo. Vamos ficar bem melhor aqui, né? É claro. Trouxe os seus remédios? Trouxe. Ótimo. Todos têm que assinar. Temos que saber quem está aqui. Então, por favor, assinem antes de O que eu descer. podia dizer? Todo mundo ao norte da Bahia Casco sabe que o Peter Godsoe vende 4 quilos de maconha para cada meio quilo de lagosta. Eu não o culpo. Não tem um monte de mulheres para sustentar? A questão, Robbie, é como o rapaz sabia? Vai ver que estão no mesmo negócio. Por que um homem mataria uma senhora inofensiva como Martha Clarendon, a não ser que estivesse drogado? Me explica isso, George Kirby. Mas isso não explica como ele sabia que a Cat Withers tinha ido a Derry fazer um aborto. Robbie Bills, Henry Bright. Dá para vocês irem lá embaixo pegar mais cobertores do depósito dos fundos? Ou vocês ainda não acabaram de discutir política? O que houve, Úrsula? Isso tudo é demais para você, querida? Robbie, não está na hora de tocar a sirene para chamar as pessoas? Parece que muitas delas estão vindo sozinhas e o resto vai chegar aqui a tempo. Isso tudo é uma grande bobagem, na minha opinião. Vocês acham que seus avós se aglomeravam na prefeitura na tempestade como um bando de homens das cavernas com medo de raios? Não. Eles usavam a igreja metodista. Eu tenho uma foto para mostrar da tempestade de 27. Posso mostrar ao seu avô nela se quiser. Parece que ele estava mexendo um panelão de sopa. É bom saber que houve uma pessoa na sua família com quem se podia contar. Bem, Robbie. Assinem antes de descer, gente. Tudo bem? Tem lugar para todo mundo, mas temos que saber quem está aqui. Oi, Úrsula. E o Mike? Não, mas eu consigo captar o rádio do carro dele se ele ligar. tá. A coisa não está boa para ninguém hoje. Tira o casaco, fica à vontade. Como vão as coisas? Ah, estamos nos divertindo. Oi, Ralph. Oi. Eu vou ao banheiro. Você quer um refrigerante ou um café, Pete? Peter? Terra para Peter. Quê? Eu perguntei se quer um refrigerante ou um café. Ah, não. Obrigado. Você tá legal? Eu passei o dia enfrentando a tempestade. Estou dormindo de olhos abertos. Desculpe. Bom, fica aí, tá? O Jack Carver e Kirk Freeman devem chegar em 20 minutos, se muito. Muita atenção, audição, concentração, concentração, muita atenção, audição, concentração, concentração, muita atenção, audição, concentração, concentração, muita atenção, audição, muita atenção, muita atenção, audição, concentração, muita atenção na audição, se a sua 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 concentração, muita atenção na audição, se a sua
concentração, muita atenção na maldição, Jesus. Lloyd! Lloyd! Você tem que ver isso! Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Vai levar o depósito do código! Lloyd! Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Atenção, maldição, use a sua concentração. Atenção, maldição, use a sua concentração. Muita atenção, maldição, use a sua concentração. Lloyd, tá levando gás! Mais vai ter! Corre aqui! Rápido! Lloyd! Lloyd, vem cá! Lloyd! Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Deem-me o que eu quero e eu vou embora. Deem-me o que eu quero e eu vou embora. Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Atenção na maldição, use a sua concentração. Muita atenção na maldição, use a sua concentração. Está tudo bem? Lloyd, onde é que você se meteu? Você já foi dormir, Lloyd? O que foi? O depósito do Godson. Rob, o depósito sumiu. Como assim sumiu? O depósito todo sumiu. Úrsula, toque a sirene! Ai, meu Deus. Deem-me o que eu quero e eu vou embora.
Sai da frente! Ô, Fer! Onde é o incêndio? Dê-me o que eu quero e eu vou embora. Dê-me o que eu quero e eu vou embora. O que está olhando? Você fez ele fazer isso, não é? Fez ele escrever aquele bilhete e se enforcar. Hã? Foi você. Já é, Matilde. Tá divertido. Ah. Quando todos finalmente dormirem, eu pretendo procurar a bebida que estiver mais próxima e fazê-la sumir. Olha, eu só saí para ir ao banheiro e pegar um cafezinho e ele estava bem, mas aí... Oh, meu Deus. Ele estava olhando como uma cobra olhando para um pássaro e... O que você fez com ele? Dorme com Deus. Foi muito bom, Pipa. Você quer ver? E olha só, gente! Eu ainda não fui! É a sua vez, Donnie? Então tá. Donnie? Foi você que pediu? Oi. O Lloyd Wiseman morreu! Ele morreu! Morreu! Cadê o Mike Anderson? O Lloyd se matou! Ele abriu o rosto ao meio com o machado! Foi terrível! Sangue por toda parte! Hatch, vamos tirá-lo daí. Eu não sei se consigo. Hatch, você consegue. Se me soltar, eu ajudo, Michael Anderson. Ok. Meu Deus, foi terrível! Rob! O Lloyd, ele abriu a própria cabeça ao meio e escreveu na lateral do caminhão. Calma, isso não faz sentido! Controle-se, Ferd, e se recomponha! Por que o Lloyd ia abrir a cabeça ao meio? Ele ia se casar na primavera. Graças a Deus. Ou tempestade ou sem. Mike. Quem é esse? Peter Godson. Reconheço as botas. Responda. Mike Anderson. Prefeitura. Úrsula, repita. Repita, por favor, e devagar. A antena caiu e eu estou ouvindo mal. Qual é a emergência? Câmbio. Lloyd Wiseman. Olha só, Hatch. Vê se consegue falar com ela da caminhonete de serviços da ilha. Vê qual é o problema e depois volta pra cá. Tá. Você vai ficar bem? Ele está trancado, não está? Mike, sabe o que está acontecendo? Dê-me o que eu quero e eu vou embora. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É o que eu queria saber.
Mike, você tá aí? Que é? Não consegue? O vento derrubou as drogas das antenas. Úrsula, aqui é o Hatch. Está me ouvindo? Eu tô aqui, na escuta. Está me ouvindo, Alton Hatcher? Tá picotando um pouco. Mas está melhor do que antes. Qual é o problema? O Ferd Andrews disse que o Lloyd Richmond se matou lá nos bombeiros. Só que não parece com nenhum suicídio de que já ouvi falar. O Ferd disse que Lloyd abriu a própria cabeça com o machado. E agora o Robbie Bills e o Henry Bright foram pra lá, pra investigar. Foi o que o Robbie disse. Deus, e vocês deixaram que eles fossem pra lá? Câmbio! Não teve jeito de impedir o Robin. Ele praticamente raptou meu marido e pode ter alguém lá. Cadê o Mike? Eu quero falar com ele. Eu estou falando da caminhonete. O Mike está lá dentro com um homem que... Sabe, o prisioneiro. Você tem que mandar ele pra lá. Bom, nós estamos com um probleminha aqui, câmbio. O Mike está bem? Hatch, responde, por favor. Ele está bem, Molly. Estamos em alerta. Olha, eu tenho que desligar. Eu vou passar a mensagem. Aqui é serviços da ilha... Por quê? Você quer esperar o Anderson numa noite como esta? Alguém tem que se mexer e nós é que estávamos lá. Vamos indo. Dei-me o que eu quero. A Úrsula disse que Lloyd Richmond morreu lá nos bombeiros. Morreu? E o Ford? Foi ele quem encontrou. Disse que foi suicídio. Acho que a Úrsula receia que seja assassinato. Mike, o Robbie Bills foi com Henry Bright para lá para investigar, eu acho. As ruas estão transitáveis, e aí? A contração nas 4 dá, talvez até meia-noite. Depois disso... Tudo bem. Então vá com Kirk até os bombeiros. Fiquem de olhos abertos e tenham cuidado. Achem Robbie e o Henry, tranquem o posto e tragam eles para cá. Nós ficamos de olho no nosso novo amigo enquanto isso, né? Eu não sei se é uma boa ideia. Talvez não, mas agora é a única ideia. Desculpe, mas tem que ser assim. Ok. Sumiu? O quê? Você disse para não ir aí. Se ele tentar me pegar, pode atirar nele.
Tem uma arma aí na mesa. Sai da frente, Hatch. Se quer conversar, siga a gente até a prefeitura. O Mike me mandou. Ele quer você na delegacia. E Harry, você também. Não, nós temos mulheres e filhos nos esperando na prefeitura. Se o Mike Anderson quiser que a gente vigie mais tarde, tudo bem. Mas agora... morreu. E tem uma coisa escrita em um dos caminhões. Se é um bilhete de suicídio, é o mais esquisito que eu já vi. Anda, vamos embora. Isso aqui não é lugar para discutir. Eu concordo. Podemos discutir lá na prefeitura, onde ainda é um lugar quente. O Peter também morreu. Peter Godson? É, se enforcou. E também deixou um bilhete de suicídio esquisito. O Mike me pediu para pegar vocês, Rob Bills, e é o que eu vou fazer. Sigam a gente até a loja e eu não quero ouvir mais conversa, ouviu bem? Peter Godson, meu Deus, mas por quê? Eu sei lá, ainda não sabemos nada sobre isso. Não conseguimos descobrir nada. Eu não posso obrigar vocês a ajudarem, se não quiserem. Mas podem ter certeza que quando acabar as pessoas vão saber que nós pedimos e vocês disseram não. Eu vou, Hatch. Obrigado, Henry. Tudo bem, então vamos logo andando. Você trancou? Claro que tranquei. Você acha que eu sou um idiota? Hatch, que? Dá pra falar com a prefeitura pelo rádio pra dizer a Carla e a Sandy que nós estamos bem? Deixa comigo. Úrsula. Pessoal, vamos chegar pra trás pra dar espaço. Se soubermos alguma coisa, a gente avisa. Aqui é o Hatch, Pra trás, vamos, pra trás. Se não tem mais nada pra fazer, desçam pra ver a tempestade no canal do tempo. Está fraco, mas estou ouvindo, Hatch. Fale devagar e alto. Responda, câmbio. O Rob e o Henry estão bem. Eu achei que iriam querer saber, câmbio. O Lloyd Wishman morreu mesmo, Hatch? Ainda não sabemos os detalhes. Diga a Sandy e a Carla que eles vão demorar um pouco. O Mike quer que eles dois passem lá na loja. Câmbio. Por que na loja? Aquele homem está trancado? Tenham cuidado. Úrsula, eu não estou ouvindo mais. Está picotando. Eu vou tentar mais tarde. Aqui é serviços da ilha desligando. Eu não sei o que dizer a ela. Isso é com o Mike, é o trabalho dele. Nós o pagamos para isso. Cadê a sua bengala? Você tinha uma bengala. Eu sei que tinha. Onde está? Como chegou à ilha de Little Town?
Deem-me o que eu quero e eu vou embora. Eu li isso na casa de Martha Clarendon. Você escreveu? Foi você, né? Então, o que você quer? André Linois. Eu pensei que fosse francês. Há muitos descendentes franceses aqui. O que houve com Peter Godson? Teve alguma coisa a ver com isso? Como sabia que ele guardava drogas no depósito dele? Claro, presumindo que guardava. Eu sei de muita coisa. Eu sei, por exemplo, que quando o senhor estava na Universidade do Maine com o risco de perder a sua bolsa por tirar um D em Química no primeiro ano, o senhor colou na prova do meio do ano. Nem a sua mulher sabe disso, não é? Eu não sei onde conseguiu essa informação, mas ela está totalmente errada. Eu tenho certeza que através dos anos o senhor se convenceu que isso era verdade. Mas agora, nós dois sabemos. Devia contar ao Ralph um dia. Daria uma ótima história para ninar. Como o papai terminou a faculdade. Você nunca colou numa prova na faculdade, não é, Jack? Nunca fez faculdade. E ninguém te chateia por ter tirado D no colégio. Mas ainda te botam na cadeia por agressão. Se você for pego. Teve sorte no passado. Você, Lucien Fournier e Alex Hubbard. Sortudos. Cala a boca. Aquele cara não devia ter mexido com vocês, não é? Língua presa, cabelos louros, encaracolados, como de uma moça. Sem falar no modo como ele andava, mas os 3 contra 1. Com um tapa. Nossa, nada esportivo. Eu estou avisando a você. Ele perdeu uma vista. O que você acha disso? Pode ir ver você mesmo. Ele mora em Livingston. Usa um tapa-olho que a irmã dele fez pra ele. Ele fica na cama à tarde da noite ouvindo os carros nas ruas e as bandas ao vivo nas boates e reza para St. Andrew para recuperar a visão do olho esquerdo. Mas ele ainda é e tem língua presa. E como vocês gostavam do jeitinho do cabelo dele caindo no rosto. Embora nunca tenham dito um pro outro, não é? Isso excitou vocês. Para, já chega. Ficaram imaginando como seria passar as mãos naquele cabelo. Cala a boca, senão eu mesmo vou calar. Calma, Jack, calma. É uma outra história para dormir numa noite de tempestade. Eu o vejo na cama com o braço sobre os ombros do seu filho dizendo: Buster, o papai quer te contar como ele arrancou o olho daquele mariquinhas com um taco escondado. Ah, meu Deus, você está bem? Desculpe, eu não tive intenção. Você está bem? Fica longe dele, eu já não disse isso. Onde foi? Me larga, Jack. Foi profundo? Não, só pegou de raspão. Eu dei sorte. Mais um pouquinho para a esquerda, eu estaria morto e ele rindo. Pega. Não, Mike. Mike. Mike, não. O seguro cobre isso, Robbie. Anda, vamos entrar. Mike, desculpe. É o Red. Mike,
sobre o que ele disse. Tudo bem. Trouxemos ele, Mike. Tudo bem. O que está acontecendo aqui? Robbie, eu queria saber. Nós não vamos pelos ares como aquela casa de palha, vamos, mãe? Não, amor. A tempestade pode soprar a noite toda que vamos estar seguros aqui no porão. O papai está seguro? Está. Dentro do possível. Ele não vai deixar o malvado sair para machucar a gente, né? Não, filho, eu juro. Eu quero meu pai! Calma! Me larga! Eu quero meu pai! Me larga! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Me larga! Me solta! Me solta! Eu quero meu pai! Me larga! Doni, volta aqui! Ele só está assustado. Meu pai me bota na cama e não você! Doni. Meu pai, você não! Olha aqui. Eu quero que você vá lá pra cima agora mesmo esperar o seu pai. Agora. Desculpe, Molly, eu pensei que ele estivesse preparado, mas ele está acostumado com o pai à noite. Ah, tudo bem. Talvez seja melhor ele ficar acordado. Acho que Buster também está andando lá em cima. Eles vão brincar um pouco e depois vão dormir. Contanto que ele não perturbe ninguém? Não. Todos estão acesos. Eu me preocupo com o Doni às vezes. Eu o amo, mas eu me preocupo muito com ele. Eles passam por fases, Sandy. O Don pode ter seus momentos agressivos agora, mas no fim tá tudo certo. Eu decidi deixar o Rob. Vou pegar o Donnie e vou voltar para casa dos meus pais na ilha de... Eu achei que ia ficar indecisa, mas acho que decidi. Nossa. Vai ajudar o Billy? Vou sim. Vê se tem mingau de aveia lá atrás, tá? E diz ao Billy para lembrar do suco. Eu imagino que ele não tem problemas com os sucos, não é? Oi, Billy. Posso falar com você? É, claro, por que não? Billy, eu... É verdade o que ele disse? Vamos falar sobre isso. Você foi a Derry fazer um aborto? Eu acho que a gente não precisa mais conversar. Não é? Eu acho que isso já diz tudo. E não quer saber por quê? Não, particularmente não. Era o nosso bebê. Está morto agora. É tudo o que eu precisava saber. Você me fez uma pergunta. Agora eu vou te fazer outra. E a Gina Freeman? O que tem a Gina Freeman? Por que está me perguntando sobre uma coisa que você já sabe a resposta? Talvez para tirar esse ar de ministro da sua cara. Billy, eu sabia.
A maior vagabunda daqui, e você atrás dela como se quisesse apagar o fogo dela. A coisa não foi assim. Então como foi? Billy, me conta. Eu não entendo, Billy. Eu nunca te disse não. Eu nunca te disse não. E mesmo assim... Droga, Billy, quantas vezes por dia você quer? E sobre o bebê? Que eu fiquei sabendo por uma pessoa estranha e na frente da metade da cidade. Eu sabia com quem você estava saindo, Billy. Você não entende isso? Como é que eu ia confiar que você ia fazer a coisa certa? Como é que eu podia confiar em você? Você sabe o que é descobrir que está grávida numa semana? E que o seu namorado está passando as tardes com a vagabunda da cidade na outra? Aquele bebê também era meu. E você resolveu ir a Derry e assassinar ele. Ele também era meu, Cat. Ah, claro. Agora que ele não existe, ele também era seu. Anda, Matthias. Responde. Mike. O que isso quer dizer? Que eu não sou idiota. Que... Eu sei o que você ia pensar se eu fosse te procurar quando você ainda estava atrás da Dina. A safada engravidou só para eu não fugir. É, você andou pensando muito sobre mim até agora, né? Isso porque você andou muito ocupado naquela época. E sobre o bebê? O que você matou? Você pode me dizer o quanto você pensou no bebê, Cat? Quem você quer enganar aqui? Vai embora. Sai daqui. Eu já tô cheio desse papo. O que ele está fazendo? Mas que droga, quer saber? Você é infiel e isso é horrível. Mas você é covarde e isso é muito pior. Medroso demais para assumir a sua parte da culpa. Eu vim aqui porque achei que talvez a gente pudesse reatar. Mas não há mais por mim. Você não passa de um garoto idiota. O que está fazendo, senhor? Pode me dizer? Ela tem razão. É um covarde. O que é que está dizendo? Cala a boca! Vá pela escada. Vá pela escada dos fundos. Toma. Tá quente. Obrigada. Toma. Para ali longe!
Eu quero que o acerte por trás. Bota nele! É um pegador! Bota nele! Bota! Limoges! Acaba com ele, tá ouvindo? Acaba! Bata nele! Bata mais! Acaba com ele! Acaba! Acaba com ele! Quer de volta, estava caindo. Não, obrigada, Annie. Fica com ele. Eu sempre durmo com esse negócio e Schubert entranha nas minhas obturações. Por que não ajudou Johnny? Johnny? Neste momento, a tempestade continua a aumentar com grandes concentrações. Quando? Funcionou não. Lembre-se, a cidade é zero. Não há trânsito nas estradas. Que estradas, né? As condições em Bangor estão envolvendo ruínas. O que estão dizendo? Trovões e ventos, seguidos por ventos e trovões. Essas condições vão continuar amanhã até a noite, quando, finalmente, as coisas vão começar a acalmar. Não há energia de Kitter e até Millinard. As comunidades costeiras estão no escuro. E nós da ilha... Esquece. Que? Úrsula, que foi? Eu sei, Lara. Tive um pressentimento. E dos piores. Quem não teria? Martha Clarendon assassinada, Lloyd Wishman queimado. A tempestade do século cai sobre nós. Quem não teria um mau pressentimento? Eu acho que é mais do que isso. Vocês ouviram alguma coisa? Só o vento. Parecia o som de um grito. É assim que o vento está soando esta noite, querida. A Cat não voltou, não é? Não, por aqui não. Eu imagino que eles tenham coisas a discutir, Joe. A minha mãe sempre dizia, não olhe pelo buraco da fechadura para você não se irritar. Parecia o som de um grito. Eu acho isso ridículo. Mamãe, cala a boca. Quando tenho esses pressentimentos, eu acredito. Com o tempo aprendi a acreditar. Molly, eu acho que aconteceu alguma coisa com ele. Por quê? Alguém já voltou da loja? O Mike... Não. Ninguém voltou daquela parte da cidade desde as 8. Mas o Mike tá bem. Não há nada de mediúnico nessa parte. Eu captei umas transmissões fracas no rádio. Uma vez foi o Red, a outra com certeza era o Mike. Dizendo o quê? Falando com quem? Com as antenas no chão é impossível dizer. De base a base eram apenas vozes. Eu imagino que ainda estejam tentando chamar a estadual em Machias. Então, você não viu nada sobre o Peter? Não pode saber. Não, mas de alguma forma eu sei. Eu sei, eu sinto.
Olha, se eu conseguir fazer o Lucien Fournier largar essa TV para me levar até a delegacia no carro de neve dele, você cuida das coisas aqui. A não ser que o teto desabe, você só tem que dizer que está tudo bem. O café da manhã é às 7 e ainda precisamos de gente para servir e lavar tudo depois. Hoje não há mais o que fazer, graças a Deus. As pessoas já começaram a ir para cama. Tá bom. Tudo bem, só... Me faz um favor, dá um recado ao Mike. Diz para botar alguém de guarda. Muitos homens não podem fazer nada hoje. Manda ele botar um de guarda e vir para cá. Diz que a mulher dele quer ver. Eu dou. Agora vamos a uma visão geral da situação em todo o país. O que é? Eu cobri. Ele não ia querer que as pessoas o vissem assim, então eu cobri. Esta é uma tempestade. Tudo bem, senhora Anderson? Quase um furacão. Tudo bem. Essa vai ser daquelas de contar aos netos. Com certeza. Infelizmente, o computador do canal do tempo. Eu cobri ele, sim, por amor. Eu acho que foi a bengala com a cabeça de lobo que me fez fazer isso. Eu não tocaria nela se fosse você. Eu amava ele e agora eu matei ele. Eu sou um bule de chá que enfeita a casa. Aqui está meu bico. Aqui está a minha asa. Oh, meu Deus. Não me jogue num monte de neve, Lucien Fournier. Não, senhora. O que há de errado? Nada, deve estar um pouco emperrada. Socorro! Me ajudem! Socorro! Joana, o que foi? O Billy está morto lá atrás. A Catherine Withers matou ele. A Cat? Ela está sentada ali no canto. Acho que ela tentou me dizer que bateu nele com uma bengala. Mas tem tanto sangue. Quando eu saí, ela estava cantando. Está dizendo que a Cat Withers matou o Billy Soames? Tem certeza, Joana, de que ele morreu? Ela cobriu ele com uma lona, mas tenho certeza. Tem tanto sangue. Eu acho melhor a gente ir até lá. Eu não vou voltar lá. Ela está no canto. Se vocês tivessem visto o olhar dela. Lucien, eu posso dirigir essa coisa? Se for devagar, tudo bem, mas... Eu vou devagar, acredita. A Joana e eu vamos descer a rua para falar com o Mike Anderson, não é, Joana? Pode montar agora. Chama 2 homens e vai até o depósito para ver o que está acontecendo, mas não diga nada a ninguém. Por favor, tenha cuidado. Úrsula, o que está acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Eu nunca vi ninguém ter um ataque assim na vida. Não tem nenhuma identidade? Sem identidade, dinheiro, carteira, chaves, nada. Tem mesmo uma etiqueta na calça jeans. Ele apenas urgiu aqui. E isso não é tudo. Ele te disse alguma coisa? Robbie, quando você foi à casa da Marta, ele te disse alguma coisa que não teria como saber? Robbie, ele disse. Ele disse alguma coisa sobre minha mãe. Você não precisa saber. Eu acho que ele não é humano.
Eu também acho. Eu não sei o que ele é. Enfeita a casa. Aqui está, meu bebê. Aqui está a minha. Vamos, me ajudem a levá-la para dentro. Eu aperto muito quando o fogo me abraça. Basta me ver. O ataque dele. O que foi aquilo? Ele estava de bengala quando o encontrou? Estava. E tinha uma cabeça de lobo no cabo. Estava coberta de sangue. Eu imaginei que foi o que ele usou para... Cadê a sua bengala? Onde ela está? O que é que você quer? Tem alguém estacionando aí. Eu vou ver. A gente não prendeu ele na casa da Marta. Ele se deixou ser preso. Talvez quisesse ser preso. Poderíamos matá-lo. Ninguém ia saber. Assuntos da ilha são assuntos da ilha. Sempre foram e sempre serão. Como a Dolores Claiborne. Sei lá o que ela fez com o marido durante o eclipse. Ou Peter e a maconha dele. Nós saberíamos. Só estou dizendo que poderíamos. Não me diga que a ideia não passou pela sua cabeça, Michael Anderson. Quem está aí? Úrsula Godsoe e Joanna Stanhope. Precisamos falar com o Mike. Aconteceu uma coisa. Úrsula, O que foi, Jim? por favor, não olhe para eles. É o Peter. Ai, meu Deus, Deve não. chamar o Mike. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, não. Úrsula, Ah, Mike. eu sinto muito. Ei, Úrsula, vem aqui dentro da gente. Eu não sei se devia fazer isso de novo. Isso pode ser uma prova. Katrina, toma essa sopa, vai te esquentar. Deveria botar veneno de rato, senhora Kingsmore. Isso a esquentaria bem. Capitão Bell, cala essa boca, ignorante. Está tratando ela como se ela tivesse salvo a vida dele, em vez de chegar por trás e estourar os miolos. Olha aqui, todo mundo. Vamos sair daqui. Isso não é um show. Olha, senhora Anderson. Por favor. Nós a conhecemos muito bem. Seja lá o que tenha feito ou deixado de fazer, ela merece uma chance de respirar. É, gente, a Molly tem razão. Elas estão com a situação controlada. Sony, Upton, não há nada que possam fazer. Então leva ela para a delegacia. Jogue essa assassina na cadeia. É, tudo bem, Upton. Já chega. Eu acho que já tem uma pessoa lá. E ela não parece alguém que vai fugir, parece? Parece. Obrigada, Sr. Stanhope. Molly, não foi nada. Você viu a minha mãe? Olha, eu acho que ela já foi dormir. Ótimo. Oi, Cora. Parece um acampamento, né? A gente devia botar um lençol na parede e projetar desenhos. Ah, calma, Cora. É só o gerador limpando a garganta. Ah, está vendo só? Iluminado como você sempre quis.
É mesmo? Claro. Amigável como sempre. Toma, Urso. Vai esquentar você. Acho que nunca mais vou me esquentar de novo. Conta de novo. Eu já contei umas 6 vezes. Vai ser a última. Eu prometo. Ela disse: eu acho que foi a bengala com cabeça de lobo que me fez fazer isso. Eu não tocaria nela se fosse você. Mas você não viu a bengala, com ou sem a cabeça de lobo? Não. Mike, o que vamos fazer? Esperar a tempestade é o jeito. A Molly quer te ver. Ela mandou te dizer isso. Disse para você botar alguém de guarda e fala com ela. Disse que pode usar quantos homens precisar. Hoje eles não vão servir para nada mesmo. É verdade. Ed, pode ir lá fora um instante? Eu quero falar com você. Você vai ficar bem? Vou. Tá olhando o quê? Eu sou de chá que veio da casa. Eu sou de chá que fez da casa. Aqui está meu bico. Aqui está minha água. Eu apito muito quando o fogo e a brasa. Basta me virar e o chá transada. Eu sou de chá que veio da casa. Eu sou de chá. Ele é maluco. Só pode ser. Aqui está meu bico. O que quer falar comigo, Mike? Vai ter que ficar no comando um instante. Mike, eu não queria que você fizesse isso. É só um instante. Eu quero levar de volta essas mulheres para a prefeitura na caminhonete enquanto ela anda. E aí, vou ver se a Molly está bem, vou mostrar que estou bem, dar um beijo no Ralph, colocar na caminhonete todo homem que parecer útil e volto para cá, tá? Vamos guardá-lo em grupos de 3 ou 4, até a tempestade passar, em 5. Se isso te deixa mais à vontade. Só vou ficar à vontade quando ele estiver na cadeia de Derry. Eu entendo. A Cat Withers. Eu não acredito, Mike. A Cat não machucaria o Billy. Eu sei disso. Quem é o prisioneiro de quem aqui? Dá pra ter certeza? Que confusão. Vai se dar bem com o Robbie? Vou ter que me dar, não é? Dá um oi pra Melinda por mim, se ainda estiver acordada. E diz que eu estou bem, tá? E dá um beijinho na pipa pra mim. Eu dou. Quanto tempo vai demorar? Uns 45 minutos, 1 hora no máximo. Eu volto com a caminhonete cheia de homens. Enquanto isso, você tem o Jack, Henry, Robbie, o Kirk Freeman. Você acha que algum de nós faz diferença se esse cara resolver agir? Você acha a prefeitura mais segura? Ou qualquer outro lugar da ilha? Depois da Cat e Billy? Não. Droga! Igual. O que ele está fazendo? Igual a do pai.
que tenha calma, está tudo bem. E diga ao seu filho que o amigo dele na loja manda oi. Como é que você sabe tanto? E o que é que você quer, hein? Pat! 2 de vocês podem ficar aqui com ele até eu voltar. Os outros podem sair, ficar na loja e podem ajustar o espelho para ver aqui dentro. Você não vai conseguir pegar todos nós de uma vez só, tá? Bom, é só um plano. Agora vamos voltar para a prefeitura. Mike. O Peter vai ficar bem lá fora. Vai. E quando isso terminar, nós vamos cuidar dele como sempre. Oh, meu Deus, meu Peter. Bem, Joana, vamos. Oi, tio. Ela pagou mesmo. São pílulas para dormir muito fracas. Não vão fazer mal nenhum. O doutor diz que não tem problema. Acho que é só um choque. Seja lá o que fez ou o que foi feito a ela, agora já passou. Melhor assim. Durma bem, querida. Você não acha que devia ficar alguém aqui com ela? Como um guarda? Ela não precisa de guarda, Ed. É, mas ela não precisa disso. Ele sempre precisou do espaço para tratar. Ele faz coisas estranhas. Mas quisemos evitar qualquer embaraço para ela. Mas cada uma das pessoas Andy! Jill! Agora! O que foi? Agora! O que foi Vocês que fiquem com aconteceu? ela, nós vamos lá em cima. Vamos. Estou acompanhando. Eu não posso entrar aí. Desculpe, eu não consigo, eu não aguento mais, desculpe. Sandy. Ai, meu Deus. Sandra. Sandra. O que foi? Eu não consigo. Tudo bem, eu não calma. consigo. Calma. Tudo bem. O que houve? Tenho o que eu quero e eu vou embora. Ah, Mike, que bom que você veio. Joana, não vai! Olha, me ajuda. Vem, Joana, vem. Vem, Joana. Andy, posso falar com você um instante? Meu amor, tudo bem? Está morta. Oh. Úrsula, você está bem? Sandra,
Você pode arranjar 2 cobertores para enrolar? Nós Obrigado. fazemos isso. Mike, o que houve? Billy Soames está morto. Meu Deus, está. Por quê? A senhora Stanhope também, no banheiro. Meu Deus, Mike. Ataque cardíaco? Derrame? Suicídio. O Billy ainda está lá no depósito? Está sim. Parecia o melhor lugar. Nós cobrimos ele. Andy, você e o Sonny cubram a senhora Stanhope, coloquem-la lá fora com o Billy. Usem a porta dos fundos da sala de reuniões. Eu não quero que as pessoas vejam o corpo passando. E o Jonas, o filho dela. Eu o vi lá embaixo se preparando para dormir. Tomara que ele durma. A mulher dele pode contar para ele de manhã. E você, Bel? Sim, senhor. Vá lá embaixo e escolha 5 ou 6 homens que ainda estejam acordados e que possam andar 800 metros por neve grossa. Se chegar a isso sem ter um ataque cardíaco, e manda eles para mim. Não diga nada. Só que eu quero falar com eles, tá? Sim, senhor. Mike. Bate. Cadê meu Robin? Eu quero ver o meu Robin. Cadê ele? Ele disse que estaria aqui. Eu não quero morrer sem vê-lo de novo. Eu quero que alguém segure a minha mão antes de eu ir. Robin, cadê você? Cadê você? Eu quero ver o meu Robin. Ele disse que estaria aqui. Ah, Robin, cadê você? Acho que essa cidade já está cheia de você. É, Jack. Você ganhou. É como sempre. Mas vamos mudar isso na próxima mão. Mike. É aquele homem. O que pegou o Ralph na loja. É ele, não é? Você vai ficar bem? Aquele homem nunca vai enfrentar um julgamento. Você sabe disso. É melhor você nos livrar dele. Faz ele sofrer na cidade. Olha, é melhor entrar logo antes que você congele. Volta pra gente. Eu volto. Pat, o Rob está armado. Robin. Ele vai atirar no cara. Se afasta dele. Abaixa isso. Rob, por quê? Por que não veio me ver? Robin, não! Por que me deixou morrer entre estranhos? Será que dá para me ajudar? Rob, não faça isso. Rob, por que me deixou morrer sozinho? Rob! Eu te esperei, Rob. Eu ainda espero. No inferno. Eu estou te esperando. Para com isso. Se não eu atiro. Com isso?
Robbie. Eu estou te esperando no inferno, Robbie. E quando você chegar lá, eu vou comer os seus sonhos. De novo e de novo, porque o inferno é repetição. Quem nasce no pecado é apanhado. Mas o que é aquilo? Hatch! O que está fazendo? Volta! Hatch! O que está fazendo, Hatch? Volta! Não! Volta, Hatch! Volta! Hatch! Tenho o que eu quero e eu vou embora. Diga a eles. Tenho o que eu quero e eu vou embora. O que aconteceu? Não sei. Cadê o Hatch? Hatch! O que houve? O que foi, Hatch? Hatch! Nós temos que dar o que ele quer, senão ele não vai embora. Se não dermos. Se nós não dermos. Ele... Para onde ele foi? Lá para fora. Na tempestade. Como vamos conseguir ver alguma coisa?
pecado é bom. O desvejo é ótimo. E Deus algum está observando e que podemos ir em frente fazendo tudo o que acharmos possível fazer. Vamos dizer aleluia? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês, principalmente sobre o pecado secreto. Hoje eu quero lembrar a vocês para dizerem aleluia. Que o pecado é doce para os lábios, mas amargo para a língua e a pequena barriga dos justos. Deus os abençoe, mas vocês podem dizer amém, mas o pecado secreto. O coração egoísta que diz: não preciso dividir, posso ficar com tudo para mim e ninguém vai saber. Pensem nisso, irmãos. É fácil dizer: eu posso guardar esse segredinho sujo. Não é da conta de ninguém, isso não vai me ferir. E aí tenta ignorar o câncer da corrupção que começa a crescer à volta, essa doença da alma que começa a crescer à volta. Tenha certeza de que o seu pecado encontrará, que os seus segredos serão conhecidos. Todos os segredos serão conhecidos. Você consegue dizer amém? Irmãos, vocês conseguem realmente dizer amém? Eu peço que observem o ferrão do pecado e o preço do vício. Eu peço que observem o fim do justo, daqueles que trancam a porta para o estranho viajante que chega pedindo tão pouco. A chamada tempestade do século agora já é história da Nova Inglaterra. Está tirando neve em toda a parte, exceto aqui, a ilha de Little Town. Um pedacinho de terra na costa do Maine, que é a terra de quase 400 almas, de acordo com o último censo. Quase metade da população buscou abrigo no continente quando ficou claro que essa tempestade ia realmente chegar, e chegar forte. Mas quase todo o resto, quase 200 homens, mulheres e crianças pequenas subiram. As exceções são até mais sinistras e angustiantes. 4 cadáveres foram encontrados até agora na ilha de Little Town. 2 deles podem ter sido suicídio, dizem as fontes da polícia, mas os outros 2 quase certamente foram vítimas de assassinato, agredidas até a morte provavelmente pelo mesmo objeto sem corte. Policiais frustrados estão se fazendo a mesma pergunta a todo momento. Onde estão os outros moradores da ilha de Little Town? Onde está Michael Anderson, dono do armazém da ilha e que servia como delegado de Little Town? Onde está David Hopwell, de 14 anos, que estava em casa se recuperando de um ataque de mononucleose quando a tempestade chegou? Onde está Robert Bills, o administrador da cidade? Ninguém sabe. Houve apenas um caso assim antes em toda a história americana. Assim era a cidade de Roanoke, na Virgínia, em 1587, quando todos desapareceram. Cada homem, mulher e criança. Uma única pista possível foi descoberta. Uma palavra escavada em uma árvore, a palavra Croton. Nome de um lugar? Um erro de ortografia? Uma palavra escrita em uma língua perdida através dos séculos? Isso ninguém sabe também. A polícia continua a afirmar aos repórteres que a solução será encontrada, mas nem eles são capazes de negar um fato essencial. A esperança está diminuindo para os moradores desaparecidos da ilha de Little Town. As evidências sugerem que a maioria de seus moradores passou a primeira e pior noite de tempestade aqui, no porão da prefeitura da ilha de Little Town. Depois disso, ninguém sabe o que realmente houve lá em Roanoke em 1587 e o que houve aqui na ilha de Little Town em 1989. Talvez jamais saibamos, mas de uma coisa eu sei. David, você é baixo demais para jogar basquetebol. Tenha certeza que o seu pecado encontrará e que seus segredos serão conhecidos. Todos os segredos serão conhecidos. Você consegue dizer aleluia? Oh, irmãos, vocês conseguem dizer amém? Eu peço que observem o ferrão do pecado, o preço do vício. Eu peço que observem o justo daqueles que trancam a porta para o estranho viajante que chega pedindo tão pouco. A paga da luxúria é a fúria, e a paga do pecado é a morte. Porque se o suplicante é afastado e aquele que procura não é dado descanso, então por que os duros de coração serão enviados? Vocês serão marcados como um dos ingratos. Nós lamentamos, Senhor. Não lamentamos, Buster.
Desculpe por nós não termos dado, senhor Norris. Desculpe por não termos dado o que queria. Devem pagar. Desculpe, Sr. Linoche. Socorro, papai! Não. Molly. Socorro! Nós devíamos ter dado o que o senhor queria. Papai! Mike? Nossa. Eu tive um sonho terrível. Um repórter na rua principal. Dizendo como todos tinham sumido. Como naquela cidadezinha da Virgínia há muito tempo. E ninguém soube para onde eles foram. E no sonho, ninguém sabia para onde tínhamos ido. Todos estão sonhando isso. Vocês entenderam? Eles estão sonhando o que nós sonhamos. Mas onde poderiam desaparecer 200 pessoas? Principalmente numa ilhazinha assolada por uma tempestade. Estão no mar. O quê? No mar. Suicídio em massa. Se nós não dermos o que ele quer. É possível? Eu sei lá. Mas acho que ele pode. O que ele quer, Mike? O que ele pode querer? Vamos saber quando ele estiver pronto. Dê-me o que eu quero. Mike, eu acho que o farol vai cair. Nunca vi uma tempestade assim na minha vida. Pessoal, atenção! Se alguém sair, fique perto do prédio. E lembrem-se, a condição é de nevasca. Vamos! Ajudem! Vamos dar uma olhada. Mamãe, eu posso ir ver? Deixa eu ir. Ah, tá bom. Eu também quero ver. Eu já volto, tá? Vamos depressa.
vai cair? Acho que sim. Não dá pra ver nada. É uma nevasca. Olha, o farol girando, ainda tá lá. Meu Deus, está caindo. Olha, Buster, o farol está caindo. Ele vai cair. Cadê o farol, papai? Cadê? Ele caiu? Isso mesmo, caiu. Buster, o farol caiu. Andy, você viu? Andy! Angela! Escuta, você... Andy! Angela! Senhora Kingsbury! David! Angela! Ela estava bem aqui. Andy! Mamãe! Tudo bem, garotão. Eu aposto que ela entrou. Senhora Kingsbury! Senhora Kingsbury! Andy! Pra dentro! Rápido! Todo mundo pra dentro! Mike, o que foi? Vamos entrar, rápido! O meu tio! Todo mundo pra John dentro! Kirby, fiquem juntos. Mike, ele sumiu! Rápido! O que está Pega tua mulher e o acontecendo? filho e entra, rápido! Todo mundo pra dentro! Anda! Agora! Rápido! Rápido! Senhora Kingsbury! George! George Kirby! Cadê você? Vamos entrar! Vai, você viu a Angela? Jack, pega o seu filho e entra! Entra Mas a logo! Angela- Entra logo! Bill Timmons! George! Todo mundo! Vamos entrar! Andy Cormor! Mas, pai, nós deixamos a mamãe lá fora. Não, a mamãe está bem. Eu sinto muito. Todos juntos, tá? Tá. E ninguém fique sozinho. Cuidado, pessoal. Pode apostar nisso. É só um minuto. É melhor ficar lá dentro, está quente, pode deixar. Todos juntos, lembra? Tá bom, vem. Feita a casa, aqui está meu bico, aqui está minha asa. Eu acredito muito quando fogo me abrasa. Basta me virar e o chá extravasa. Sou um de chá que feita a casa, aqui está meu bico, aqui está minha asa. Eu acredito muito Eu odeio essa música. me abrasa. Por Basta quê? me virar e o Eu sei lá, eu odeio. É isso aí, gente. Como é que está o Jack Carver? Agora sossegou um pouco. Foi bom as mulheres terem tirado o garoto antes dele ter o ataque. Agora vamos de novo, hein? Quero capim. Deviam fazer um grupo de busca para procurar a Angela e os outros. Feita
Se o Alton Hatcher não liderá-lo, você vai liderar. E se o grupo de busca não voltar, o que fazemos? Vamos mandar outro para lá? Não podemos ficar aqui. Claro que podemos. É isso que vamos fazer. Vamos sentar aqui e esperar a tempestade passar. Desculpe, eu estou precisando de um café. Bem, eu só acho que a gente devia fazer alguma coisa. Robbie! O que está acontecendo com a Katrina Witter? Nada, ela só está cansada. Por que vocês não descansam um pouco, crianças? A senhora Anderson vai trazer umas coisas novas para brincar, tá bom? Eu não vou descansar, o meu pai vai me dar uma rosquinha. Donnie! Donnie, Bills, volte aqui agora mesmo! Ralph? Aqui dentro. Cantar. Isso mesmo. Não tenha medo. Só isso? É, suficiente. O que foi? E os discípulos no território dos Gerasenos livres de oh, meu Deus. O que está dizendo? Conhecer um homem com um espírito puro. É o que disse o Evangelho. Um homem com demônios dentro dele e que vivia entre as tumbas. E ninguém podia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. E Jesus mandou os demônios para uma vara de porcos que se jogaram ao mar e se afogaram. Mas um pouco antes disso acontecer, mandaram os demônios. Ele perguntou os nomes deles. E pus lá dentro, disse: nosso nome é Legião. Porque somos muitos. Isso mesmo. Entra, Ralph. O gerador caiu. Há quanto tempo você acha? Eu não sei. Desde de manhã, pelo que parece. A neve deve ter subido, entupido a exaustão. Olha aí, Sonny, você e o Henry vão na carne. Peguem grandes cortes de carne, peru e frango. Os melhores estão no fundo do freezer. Tá. Acho que vai ficar bem aqui. Tá brincando?
Vamos embora. Vai escurecer cedo. Vamos levar comida enlatada agora, depois voltamos para pegar batatas, pães e legumes e leite. As crianças precisam de leite. Mike, vai contar a eles o que o nome do cara virou quando você mexeu nos blocos. Ia adiantar? Eu sei lá. Aquilo, Mike, me deu arrepios. E mim também. Mas agora vamos guardar os arrepios para nós. Temos mais uma noite para enfrentar. Mike. Anda, carregando os enlatados nas caixas. Algum sinal? Não! Eu não te disse! Continua tocando isso aí, vai! É o seguinte, você vigia e eu fico buzinando. Seus olhos são melhores. Senhora Kingsbury! George Kirby! Eu tô bem. Vai, Lucinha, procure o seu marido e o seu filho. Mas as crianças? Quem quer brincar de passo gigante? Cadê a minha mãe? Eu vou ver se ela está lá em cima, está bem? Ou seu pai, tá? Tá, por favor, senhora Bills. Cadê o Ralph? Eu vim! Ah, ele deve ter ido lá em cima com o Donnie para pegar uma rosquinha também. Vou mandar os dois descerem. Eu não sei o que vou fazer. Eu preciso achá-la. Mas sabe como está lá fora, Jack? Eu sei que ela está lá fora. Ela deve estar vagando, congelando até a morte nessa nevasca. E se você for, vai se perder também. Eles vão ouvir a buzina, igual a nevoeiro no mar. Você sabe disso. Eu vou render o Ford. O Hatch disse que se você fosse... Hacker. Não pode me dizer o que fazer. É minha mulher que está lá fora. Tá, mas não passe da caminhonete. Não vá se perder, Jack. Cadê o Ralph? Sei lá. Ele não subiu com você? Não, ele estava descansando com os outros. Como é que é? O Ralph não está lá embaixo? Ele não está com os outros? Eu não vi. A Cat começou... Você devia estar cuidando dele. Eu não vi. Você devia estar cuidando dele. Não grita com ela, tá? Mais uma viagem. Sonny, você e o Henry pegam os pães e os bolinhos, estão nas prateleiras. Dick, pega pelo menos 50 quilos de batatas, tá? Eu pego o leite. Anda logo, eu quero voltar o mais rápido que puder. Essa não. Meu Deus, Mike. É Jane Kingsbury. Ralph! Ai, meu Deus, o que foi? Eu disse que ele não subiu com o Donnie. Pipa, onde foi que viu o Ralph pela última vez? Ralph? Mãe? Estou aqui. Oi, mãe, o que foi? Oh, meu amor, o que está fazendo aqui? Você quase me mata de susto. O homem estava aqui. O homem? O que o papai prendeu, só que eu acho que ele não é mau, porque... Tudo bem, meu amor. Leva ele para um lugar seguro. Jonah. Molly? O que foi? Eu não sei.
O que é? Dê-me o que eu quero e eu vou embora. O que ele quer? Ralph, pra onde o homem foi? Ele deve ter desaparecido quando eu virei de costas. Ali não tem porta para um cara sumir, seu idiota. Cala a boca, Dom Bills. O que é isso, filho? É um presente. Ele me deu um presente. Por isso eu acho que ele não é tão mal como na TV, porque os malvados não dão presente a crianças. Deixa a mamãe ver, tá? Não. Molly, não. Tudo bem, mãe. Não fica com medo. Então você sabe o que tem aqui? Você já viu? Claro, a gente até jogou, eu e o Sr. Linoge. Ele disse que são especiais e que eu devia dividi-los, porque não são só para mim, são para todos que moram na ilha. Eu não abriria isso, Sra. Anderson. Devido ao sonho que todos tivemos à noite e possível natureza desse homem. Não, eu acho que o senhor não abriria. Mas já que ele pôs as mãos sujas no meu filho 2 vezes... Nada dos outros. Onde você acha que eles estão? O George. E a Andy. O Bill Timmons. Como ele levou ela pra lá? Cadê o idiota? Alguém viu o idiota na loja? Como ele levou ela pra lá, Deixa pra lá, Sony. Por que está acontecendo com a gente? Você é o leitor preferido do reverendo Higgs na igreja metodista. Você tem sempre a citação da Bíblia. Deve ter uma ideia por que isso está acontecendo. Você lembra da história de Jó, da Bíblia? Aham. Bom, tem uma parte dessa história que nunca foi escrita. Foi quando acabou a disputa pela alma de Jó e Deus venceu. Jó caiu de joelhos e disse: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? A minha vida toda eu o adorei. E o Senhor destruiu o meu rebanho, secou toda a minha plantação, matou a minha esposa e os meus filhos. O Senhor me deu 100 doenças terríveis. E tudo porque o Senhor fez uma aposta com o demônio? Tá legal, mas eu só quero saber, Senhor. Só o que o seu humilde servo quer saber é por que eu. Jó esperou. E quando quase se convencia de que Deus não ia respondê-lo, uma nuvem se formou no céu, um raio surgiu e uma voz chamou: Jó, eu acho que tem uma coisinha em você que me chateia demais. Isso te ajuda? A mim também. Andy! Por aqui! Andy! Jack, entra, se esquenta! Não, ela está aqui fora, fica buzinando! Tenha calma, Jack. Nós vamos encontrá-la. A minha mulher está aqui fora, está viva, eu sinto isso. Continua buzinando. Jack, olha. Andy! Estávamos preocupados com você. Buster está preocupado. Ah, meu Deus, Andy. O que foi? O que ele fez com você? Para onde ele levou você? Dar o que ele quer. O quê? O que foi?
Eu não estou ouvindo. Nós? Nós temos que dar o que ele quer. Ele me trouxe de volta para eu dizer a vocês. Temos que dar o que ele quer, vocês entendem? Temos que dar o que ele quer. Angela! Deus. O que ele quer? Ele te contou? Ele disse que nos dirá hoje à noite. Disse que vamos ter uma reunião especial e vai nos contar. Disse que se alguns não quiserem aderir, se não quiserem fazer o que é melhor para a cidade, que devem lembrar o sonho que tivemos ontem. Que devem lembrar o que aconteceu em Roanoke. Eles devem lembrar de Croton. Seja lá o que for. Jack, me leva pra dentro. Estou congelando. Eu quero ver o Buster. Hatch, algum sinal do Bill Timmons e do George Kirby? Não. E nem da senhora Kingsbury também. Jane Kingsbury morreu. Aí o cachorrinho disse: eu sei onde a bola deve estar. Aquele menino mau botou no bolso dele e levou embora. Mas eu vou achá-la porque o meu focinho é... Eu sou única e perfeita. Sally, querida, não devia cantar agora. É hora da história. Aqui está minha asa. Eu apito muito quando... O que está acontecendo, Cat? Eu não sei. O chá extravasa. Eu acho que eles querem cantar. Atenção, gente. Só um instante. Podem sentar? Mike. As crianças estão estranhas. Estranho? Como assim? Agora eu sei. Como é fácil ser arrancada do mundo. Eu não queria saber, mas eu sei. Beba. Beba. Eu estava lá em pé, sabe? Vendo o farol. E aí eu era dele. Tá tudo bem, querida. Acabou. Eu queimei os dedos, viu? Estão vermelhos, mas ainda estão frios. Andy, você quer ir para um lugar mais reservado? Você pode ir se quiser. Não, isso é para todo mundo. Todo mundo tem que saber. O que houve com você, Andy Carver? Eu estava vendo o farol cair e aí eu estava voando de costas para a neve. A princípio eu achei que era brincadeira de alguém. Mas aí eu virei e o que me pegou não era um homem. Usava roupas como um homem e tinha cara de homem, mas havia só uma escuridão onde devia estar os olhos. E quando aquilo sorriu para mim, eu vi os dentes dele. Eu desmaiei. Pela primeira vez na vida, eu desmaiei. E quando voltei a mim, eu estava voando. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. E à nossa frente, como se nos guiasse, como se nos segurasse, havia uma bengala. Uma bengala negra, com uma cabeça prateada de lobo. E por mais rápido que voássemos, aquela bengala estava sempre à nossa frente. Foi a ilha que nós vimos. A tempestade tinha acabado, o sol tinha saído, mas havia policiais em carros de neve em toda parte. Policiais do continente e estaduais e guardas de caça também e muitos repórteres das estações locais e das redes. E eles estavam, todos eles, procurando a gente. Mas a gente tinha sumido. Tínhamos sumido para onde ninguém jamais nos acharia.
Como no sonho. Isso. E aí começamos a subir. E eu senti as nuvens. Não geladas como podem imaginar que as nuvens sejam, mas as úmidas como algodão molhado. E o George viu o que ele queria fazer e gritou. Mas aquela coisa abriu o braço direito e eu estava no braço esquerdo. E aí, o que aconteceu? Ele me disse que ia me trazer de volta no tempo. E através da tempestade, ele ia me deixar viver para eu poder voltar e contar a vocês, contar a todo mundo, que nós temos que dar o que ele quer quando ele vier à noite. Se nós temos alguma coisa que esse tal de Linoge quer, por que ele não pega? Acho que ele não pode. Acho que nós temos que dar a ele. E quando eu fui ver, eu estava caindo na neve. Na nevasca, e eu ouvi a buzina e pensei que o farol podia não ter caído, porque eu ouvi a sirene de nevoeiro e tentei ir naquela direção e aí eu ouvi alguém sair da neve e eu pensei que era ele que tinha vindo para me levar pelo ar, só que desta vez ele ia me deixar cair. Mas não era. Era você, Jack. Era você. Por quê? Por que nós? Talvez porque ele sabe que guardamos segredo. Eu trouxe uns joguinhos. O que foi? O que houve? Buster. Hyde. Pipa. Ralph, vocês estão bem? Pipa? 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 O que foi, meu amor? Pipa? Pipa, o que foi? Minha filha. Pipa, o que foi, filha? O que houve? O que há com as crianças? Eu não sei. Mas os olhos delas... não tem nada neles. Pipa, acorda. Anda, acorda. Anda, acorda. Vocês todos acordem. E olha. Uma cabeça de cachorro de prata. Que legal. Um cachorro? É uma cabeça de cachorro. O que eles estão vendo? Chama o Mike. Anda logo, chama o Mike. A cabeça de cachorro é... Por que não tenta fazê-lo deitar um pouco? É uma boa ideia. Mike! Tem alguma coisa errada com as crianças? Ai, meu Deus, a Sally. Buster! Tem alguma coisa errada com Buster! Andy, não! Andy, não! Buster! Dá licença. Buster, o que está fazendo? Menino, o que está acontecendo? O que é que eles estão vendo? Tony, para! Sai da frente, dá licença. Sai da frente. Que salto pro meu cachorro! Pipa, para! Não, Ralph! Me larga! Não, Ralph! Me solta, eu quero ver o cachorro! Eu quero ver o cachorro!
Pipa, não! Não! Está vendo? Sua papa! Pipa! Ele matou as crianças! Ai, não. Oh, meu Deus, não. A Sally não. Minha Sally não. Ralph. Ralph. Ele morreu? Ele morreu? Não. Ai, graças a Deus. Ai, cuidado. Estão matando ele! Estão nele! Ele tá dormindo? O que é? Não sei. Anda, meu bem, vem. Vem com a mamãe. Não teve sorte. O mais próximo está em Machias. E o vento está formando furacão. Cadê o Ferdi? Ele tem um curso de primeiros socorros. Ferdi Andrews, onde está você? Eu estou aqui. Quer vir logo até aqui e dar uma olhada no meu filho? Anda, gente, sai da frente. Será que dá para calar a boca? E não me mande calar a boca, rapaz. Eu já Vocês dois adorei muita parem. coisa Parem de com isso, você. dois. E calem a boca! Rob, eu acho que o Don não está correndo perigo. Ou a Pipa, ou o Ralph, ou qualquer um. Eles não estão mortos. Acho que ele está dormindo. Isso não é dormir. Se estivessem dormindo, podíamos acordá-los. Tudo bem. Ele vai acordar. Então o que é isso? Eu não sei. Se divertindo, criança. Se continuar assim, vamos ficar sem o gerador. É um milagre funcionar tanto tempo sem ninguém cuidar dele. O vento deve ter mantido a descarga limpa. Ela mudou de posição. Quer dizer que a tempestade está no fim. É na sala de reunião? É claro. O Mike quer estar aqui pronto antes. Tem umas luzes de emergência lá, mas isso não chega para ele. Eu captei um pouquinho do boletim da Rede do Tempo em ondas curtas e disseram que talvez a gente veja a lua hoje. Ai, que maravilha. É. Você viu a Úrsula? Tá lá embaixo com a Sally e os outros. Dormindo um pouco. Mas com as crianças é diferente. Ah, elas estão bem, vão acordar e ficar ótimas, você vai ver. Eu espero que tenha razão. Eu rezo por isso. Posso ajudar? Bom, você pode ir na cozinha e pegar o resto das velas se quiser. Eu acho que nós vamos ficar sem gerador.
Nenhuma em nenhum deles? Não. Mas a respiração está normal, os reflexos também. E se levantar a pálpebra, as pupilas reagem à luz e isso é bom. Ela está sonhando. Todos. Cadê o Robson? Eu não sei. Me ajuda a pegar as velas. É? Pode ir. Deu no rádio que a tempestade termina até meia-noite. Se Linoge pretende fazer alguma coisa... Eu acho que nós podemos contar. Merda. Olá, Joanna Stanley. Feliz porque a velha morreu, não está? Eu te fiz um favor, não fiz? Você ficou com o rosto inflexível, mas por dentro estava dançando. Eu sei. Eu farejo em você como um perfume. Quando ele chegar, Michael, vamos dar a ele o que ele quer. Eu já rezei por isso e foi essa a orientação que o senhor... Vamos ouvi-lo e depois decidimos. Okay. Há uma hora para ser idiota, Michael, mas também há uma hora para soltar as rédeas e encarar o bem maior, por mais difícil que ele seja. O orgulho vem antes da destruição e um espírito arrogante antes da queda. Livro dos Provérbios. Dai, portanto, a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Livro de Mateus. Fique aqui, por favor. Está tudo sob controle. Eu sei que acredita nisso, Michael, mas nem todos estamos convencidos. Entrem, meus meninos. Não faça isso, delegado Anderson, a menos que queira ver esta mulher incendiar o rosto. Vamos vê-la queimar? Não. Então, está tendo problemas com o médico de bruxas local, não está? Aqui vai uma coisinha para você guardar para mais tarde. Presumindo, é claro, que haverá um mais tarde. O reverendo Bobby Riggins tem 2 sobrinhas em Castine, com 11 e 9 anos. Loirinhas lindas. Ele as adora. Muito, muito. Elas correm para se esconder quando vem o carro dele chegar. Na verdade... Coloque ela no chão! A menos que queira ver a senhora Stanhope virar a maior vela de aniversário do mundo. Eu o aconselho a não falar de novo até ser convidado. Hatch, fecha a porta. Você não gosta de saber, não é? Não, o tipo de coisa que sabe. Talvez não acredite em mim. Eu acredito em você, mas acontece que você só enxerga o mal e nunca o bem. Geralmente, delegado, o bem é uma ilusão. Pequenas fábulas que as pessoas contam para que possam passar os dias sem gritar muito. Eu não acredito nisso. Eu sei. Um bom garoto até o final. Mas desta vez você será minoria. A sua cidade está cheia de adúlteros, pedófilos, ladrões, glutões, assassinos, fanfarrões safados e idiotas mesquinhos. E eu conheço bem cada um deles.
Quem nasce na luxúria enfrenta a fúria. Quem nasce no pecado é apanhado. E o que é que você quer de nós? Todos nestes bancos dentro de 1 hora. Isso basta para começar. Vamos fazer uma reunião não agendada do Conselho Municipal às 9 da noite em ponto. Depois disso... Bom... eu vejo. Ver o quê? Se já acabei com a cidade ou se estou só começando. Às 9 horas, delegado. Você, Hatch, ela, o reverendo Bob, o administrador Robbie, todo mundo. É o demônio! Ele é o demônio! Não deixe ele chegar perto de mim! Eu faço qualquer coisa, não deixe ele chegar perto de mim de novo! Mike, o que vamos fazer? O que podemos fazer? Só... temos que ouvir o que ele quer. Se há outro jeito, eu não sei qual é. Não, vamos escutar o próprio. Mas as crianças... Eu olho elas. Eu não quero estar onde ele está. Nunca Não. mais na vida. Não, Joana, não. Ele disse todo mundo. Isso inclui você. Vamos trazer as crianças para cima com camas e tudo, tá? Administrador municipal. Senhoras e senhores, assim como vocês, eu não sei o que estamos esperando, mas... Então por que não senta e espera como todos nós, Robbie? Eu só queria dizer, Johnny, que nós vamos achar um jeito de sair desta situação. Se formos unidos, como sempre fomos aqui na ilha. Confiemos em Deus e uns nos outros. Sala de reuniões. Dave Hopewell. O seu dia de folga na escola daria uma bela redação, não daria? Seu pai é um ladrão.
Nos últimos 6 anos, ele roubou mais de 14 mil dólares daquela empresa de suprimentos marítimos onde ele trabalha. Ele gasta em apostas. E perde. Pai? Eu não sei quem ele é, mas... é mentira. Mentira! Nasce no logro, diz em dobro, não é, Dave? Pelo menos então. Lindo. Johnny Harriman. O homem que botou fogo no moinho do outro lado do canal em Machias. Eu nunca fiz isso. É claro que fez. Há 2 anos, logo que o demitiram. E o Kirk o ajudou. Não foi, Kirk? Afinal, para que servem os amigos? 70 homens perderam o emprego, mas você teve a sua forra, e é isso que importa, não é? Isso, idiota. Olha onde você meteu a gente. Cala essa boca. Vocês deviam ter visto aquele gay que vocês agrediram. Jack, você ia arrancar o tapa-olho que ele usa. Por favor, para com isso. Ele mora num prédio bem vagabundo na rua do canal. Eu posso dar o endereço. Talvez vocês 3 queiram ir lá tirar o resto de luz que ele vê. O que diz, Luciana? Quer arrancar o outro olho dele e terminar o seu serviço? Alex? Quem nasce no pecado é apanhado. Robbie, por que eu tenho que morrer entre estranhos? Você ainda não explicou isso? Por que eu tenho que morrer te chamando? Quando... Tudo que eu queria era um beijo. Abaixe isso. Por que não diz a estas pessoas onde você estava e o que estava fazendo quando eu morri? Eu acho que a sua mulher ficaria especialmente interessada, não acha? Cale essa boca. Sandra, não dê ouvidos a ela. Isso é tudo mentira. Seus olhos. Eu vou comer os seus olhos. Direto da sua cabeça. Não se preocupem. Ele se recupera, eu tenho certeza, mas é bom vê-lo encolhidinho, quietinho no cantinho, não acham? Mas o que é isso? Digam a verdade. E envergonhem o demônio. Agora chegamos ao ponto. Vou colocar as coisas para vocês. Por que veio aqui? Porque nós... Talvez haja alguma coisa na gente que irrite ele. Eu vim porque o pessoal da ilha sabe como se unir pelo bem comum quando é preciso. E o pessoal da ilha sabe guardar um segredo. Foi verdade na ilha Roanoke em 1587 e é verdade em Little Tall em 1989. Então fala. Para de ficar rodando e fala o que você quer. Seus filhos estão aqui, mas não estão. Se dá o mesmo comigo, porque parte de mim está com eles. Vejam. Meu Deus, é o Harry! Jack, ele pegou o Buster! Ai, meu Deus. São todos eles.
E se eu soltá-los? Eles morrerão. Verão acontecer. Eles apagarão. Como velas ao vento. Por favor, Senhor, não machuque a minha Sally. Ela é tudo que me restou agora que o Peter se foi. Nós daremos o que o Senhor quiser e tivermos para dar, eu juro. Nós daremos, não é? É, isso aí, isso aí. O que quer? Diga. Eu vivi muito tempo. Milhares de anos. Mas eu não sou um deus e nem sou um dos imortais. Agora me veem como eu realmente sou. Velho e doente. Na verdade, morrendo. Pelo breve padrão da existência de vocês, eu ainda tenho muito que viver. E ainda estarei pela Terra quando todos vocês, a não ser os mais novos, Dave Hopewell, talvez, ou o jovem Don Bills, estiverem em seus túmulos. Mas em minha própria existência. O tempo ficou curto. E me perguntam o que eu quero. Não. Eu quero alguém para criar e ensinar. Alguém para que eu possa passar tudo o que eu aprendi e tudo o que eu sei. Alguém que continue o meu trabalho quando eu não mais puder fazê-lo. Eu quero uma criança. Uma das 8 que estão dormindo lá atrás. Não. Não. Nunca. Não importa qual seja, todas são apropriadas, a meu ver. Deem-me o que eu quero. E deem-me de graça. E eu vou embora. Nunca. Nós nunca lhe daremos uma de nossas crianças. Nunca! Segura aí. Tira as mãos de mim! Pelo amor de Deus, segurem ele! Segurem ele, a menos que queiram que eu solte as crianças. Eu solto, eu juro a vocês que eu solto. Não, Mike! Me larga! Droga, me larga! Não, Mike, nós temos que ouvi-lo. Não temos, não. Ouvi-lo é a pior coisa a fazer, Rex. Para com isso, Michael Anderson. Deixa o homem falar. Olha. Molly? Eu acho que não temos escolha, Mike. Temos que ouvir. Eu não posso tomar parte num assunto desses, mas eu posso punir. Eu asseguro que eu posso punir. Deem-me uma das crianças que dormem ali para eu poder criar como minha e eu deixo vocês em paz. E ele ou ela verá muito e viverá muito, muito depois que os outros que dormem se forem. Deem-me o que eu quero e eu vou embora. Recusem e o sonho que tiveram ontem se realizará. As crianças cairão do céu e o resto de vocês vai entrar no mar, 2 a 2. E quando a tempestade passar, acharão a ilha como acharam a ilha Roanoke, vazia, deserta. Dou-lhes meia hora, discutam e depois escolham. Eu chamo a reunião à ordem.
Eu acho que é melhor lidarmos com esse assunto como lidaríamos com qualquer outro assunto da cidade. Afinal, é o que é, não é? Assunto da cidade. Alguma objeção a isso? Não, nenhuma. Tudo bem. O assunto em questão é dar ou não dar a essa coisa que veio até nós, uma de nossas crianças. Ele diz que se dermos o que ele quer, ele vai embora. E que nos matará a todos, inclusive as crianças, se não dermos. Eu estou sendo claro? Tá certo. Tudo bem. Então, o que diz Little Tall? Alguém quer falar? Eu não vejo que escolha nós temos. Se acreditamos que ele pode fazer o que ele diz. Você acredita nele? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. Acredito. Eu acredito. Mas a Roberta Cohen levantou uma boa questão. Quantos de vocês acreditam que o Linoge está dizendo a verdade? Que ele pode e vai matar todos na ilha se nós o enfrentarmos? Levantem as mãos. Mike, olha, o problema não é o que vamos fazer. Ainda não. O problema é só se nós... E quando pegarmos essa estrada, cada passo vai ficar mais fácil. Eu sei disso também. Tudo bem. Acho que acreditamos nele. Isso já está resolvido. Agora, se houver alguma discussão sobre a questão principal... Tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Está ótimo. Você é um contribuinte, tem direito, pode falar. Não, ele não é um homem. Eu não votei, mas concordo com isso assim mesmo. Eu sou o delegado. O homem que vocês elegeram para que se faça cumprir a lei. E eu vi o que ele fez com Martha Clarendon. E o que ele fez com Peter Godsoe. E vi o que fez com nossos filhos. Então eu entendo tão bem quanto qualquer um de vocês. Melhor do que alguns, talvez. A gravidade da realidade que está nos ameaçando. Mas, gente, nós não damos nossos filhos para assassinos. Vocês entendem isso? Nós não damos para qualquer um nossos filhos. Então qual é a nossa escolha? O que nós podemos fazer? O que vamos fazer? Nós vamos enfrentá-lo. Lado a lado, vamos usar nossa vontade de dizer não. Em uma só voz. Vamos fazer o que está escrito sobre a porta que usamos para entrar aqui. Confiemos em Deus e uns nos outros. Então, talvez ele vá embora. Como as tempestades sempre fazem quando se extinguem. Dai, portanto, a César o que é de César. Livro de Mateus. Você mesmo me disse isso, Michael. Não faz nem uma hora. E cai atrás de mim, Satã, porque não irás saborear as coisas que são de Deus. Livro de Marcos. Gente, se nós entregarmos uma criança, uma de nossas crianças, como iremos conviver? Mesmo que ele nos deixe viver. Viveremos com a graça de Deus. Todos nós temos alguma coisa a esconder, Mike. Ou você é diferente? Jack, não. Não, eu não sou diferente, mas é que... Não é como conviver com uma prova em que você colou, ou com a lembrança de quem você machucou quando estava bêbado. Nós estamos falando de uma criança. Consegue entender isso, Jack? Michael!
Suponha que você tenha razão sobre mandar ele embora. Suponha que a gente abrace um ao outro e junte a nossa vontade para dar um grande não coletivo. Suponha que a gente faça isso e ele desapareça e volte para o lugar de onde veio. Você viu os nossos filhos? Olha, eu não sei onde ele os mantém, mas não, eu não tenho dúvida de que voar sobre a Terra seja uma representação acurada disso. Eles podem cair. Eu acredito nisso. Ele só precisa brandir aquela bengala dele e eles caem. Como nós vamos conviver se isso acontecer? Ele pode estar blefando. Não está, Mike. E você sabe disso. Você viu. Você fala como se ele fosse matar a criança, Michael. Como se fosse um sacrifício humano. Parece mais uma adoção para mim. É, e uma vida longa também. Se acreditar nele, claro. E depois de vê-lo, eu acho que acredito. Eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando nisso. O Linoche matou Martha Clarendon com a bengala dele e bateu até os olhos dela saírem da cabeça. E nós estamos debatendo se damos ou não para esse monstro uma criança. Podemos dar também as nossas almas. Quer saber qual é a pior coisa que eu posso pensar, Michael? Suponha que você esteja certo. Suponha que a gente viva e eles morram. Como vamos olhar um para o outro? Como vamos conseguir conviver assim? E como vamos conviver com você? Ele disse meia hora, gente. Nós só temos 10 minutos. Não podemos fazer isso. Será que vocês não entendem? Não podemos fazer isso. Vocês não veem? Nós não podemos permitir, nós não... Acho que já ouvimos o seu lado da história, Mike. Por que não se senta agora? Sonny! Mike, é melhor fazer o que ele diz. Tá bem. Tá bem. Precisam pensar sobre isso. Precisam pensar sobre isso com muito cuidado. Eu preciso ficar lá com o Ralph. O que vocês me dizem? O que acham? Deus nos ajude, vamos dar a ele o que ele quer. Vamos dar a ele o que ele quer e mandá-lo embora. Mesmo que seja a Célia, é melhor ela viver com o malvado do que morrer. Meu Deus, Michael Anderson, cadê seu coração? São crianças. Não podemos deixá-lo matar as 8 crianças. Tem mais alguém? Não. Por favor. Por favor. Úrsula. Por favor. Ed, Jack, Rob, todos vocês. Não façam isso. Não façam isso. Não cedam a isso. Isso é maldição. Tudo bem, então vamos restringir o voto. Que votem os pais, somente os pais. Todos são moradores. Não, isso não é justo. Eu criei ela sozinha. Eu tive muita ajuda de vocês da ilha, inclusive de você e de sua mulher, Mike. Mas na maior parte fui eu sozinha. Eu não devia ter que tomar uma decisão como esta sem a ajuda de vocês. Para que serve uma comunidade se ela não pode ajudar as pessoas quando acontece uma coisa terrível? Quando nenhuma das chances parece boa. Eu mesmo não teria dito melhor. Pelo amor de Deus, vamos votar isso logo. Encaminha a votação, Robbie. Vamos votar. Então, tá legal, tá. Mas vocês entendem que o meu filho não faz parte disso. Tá bom? Vocês entendem isso? O meu filho não faz parte dessa obscenidade.
Ele faz, sim. Nós nunca fugimos ao nosso dever, Michael. Nós tomamos parte em tudo que existe nessa ilha e vamos tomar parte nisso também. Você não fala sério. Não pode falar sério. Falo sério, Mike. Bom, então que se dane. Que se danem todos. Eu vou pegar o meu filho e vou embora. Não pode ir, estamos... Droga, me larga! Michael, para. Para, Michael. Para! Tá machucando ele! Já chega! Michael, tenha calma. Calma, Michael, calma. Calma, Michael. Michael, calma. Tudo bem. Tá bom. Vou sentar. Mike. Mike, você está... Fica longe de mim. Mike, Cala a boca. Quando você tiver chance de pensar sobre isso, vai entender. Vai concordar. É a única coisa que podemos fazer. Ou quer que cada um de nós morra por um princípio, é isso? Você tem que pensar a respeito. E se for a pipa que um de nós quiser levar? Bom, aí eu vou dizer a mim mesmo que ela morreu criança. E foi mal de berço que não pudemos evitar ou prever. Eu vou acreditar nisso. Melinda e eu, nós vamos acreditar nisso. Olha, olha, olha. A votação foi encaminhada. Nós vamos ou não vamos dar ao Sr. Linoge o que ele quer, seguindo a promessa dele de nos deixar em paz. O que me diz, Little Tall? Os que são a favor sinalizem do modo usual. Sou o pai de Harry. Meu voto é sim. Eu sou a mãe e acompanho. Eu voto sim. A Carla e eu votamos sim. Sim. Não temos escolha. Sem escolha. Eu voto sim, é o único jeito. Eu também. Sim. Eu também. Sim. 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 Sim, sim. É melhor perder um em vida do que perder todos na morte. Eu voto sim. Os que se opõem. Eu conto todos a favor, salvo um. A moção está aprovada. Tomaram uma decisão? Tomamos. Votamos a favor. Excelente. Fizeram a escolha certa. Fizeram uma coisa difícil, meus amigos. E apesar do que o delegado possa ter dito, é uma coisa boa. Uma coisa certa.
E a única coisa, realmente, que pessoas amorosas e responsáveis poderiam ter feito sob as circunstâncias. Estas são pedras sobrenaturais. Já eram antigas quando o mundo era jovem e foram usadas para decidir grandes questões muito antes da Atlântida afundar no Oceano Africano. Há 7 pedras brancas aqui. E uma preta. Vocês querem muito que eu vá embora. Eu sei. Eu não os culpo. Um dos pais de cada criança vem à frente, por favor. Vamos terminar. É muito simples. Cada um tira uma pedra da bolsa. Não revelem a sua pedra até todos terem tirado. A criança cujo pai tirar a pedra preta virá comigo. Viverá muito, verá longe, saberá demais. Senhora Robichaud. Tio, poderia começar? Vai, querida. Tira. Senhora Hatcher. Não posso, Robbie. Você... Vamos lá. Tira. Senhoras. Você primeiro, Molly. Não, você. Por favor. Bom, meus amigos. Até agora vai tudo bem. Que ótimo. E quem tem a coragem de mostrar primeiro? De afastar o medo e deixar o doce alívio vir tomar o seu lugar. Meus queridos, nunca ouviram falar que os deuses punem os fracos de coração? Buster, eu amo você. Mostra, Sandra. Vamos ver. Eu não consigo, Robbie. Eu não consigo. Eu sei que é o Donnie, eu sei que é ele. Eu nunca tive sorte. Branca.
Eu imploro. Não leve a minha Hyde. Branca. Senhora Robichaud. Jill. Eu não posso. Pensei que ia conseguir, mas não posso. Desculpe. Sr. Bright. Henry. Faça o... Michael, calma. Não! 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 Pipa, a mamãe tá indo, filha. A mamãe tá indo, meu amor. Mike? Não. Não pode ser. Não pode levar o meu filho. Eu lamento a sua aflição, Molly. Mas você concordou com os termos, eu sinto muito. Não, você forjou isso. Você forjou de algum jeito. Eu asseguro que não. O jogo foi, como vocês dizem, justo. E despedidas arrastadas, pobre criatura, só aumentam a dor. Não, não pode fazer isso! Senhoras e senhores, moradores de Little Toll, eu agradeço a sua atenção à minha necessidade. E agora declaro o fim desta reunião com a sugestão de que quanto menos disserem ao mundo exterior sobre o nosso acordo, mais feliz vocês podem ser. Embora, é claro, esse assunto, no final das contas, seja com vocês. Com isso, eu pego o meu novo protegido e os deixo com seus pensamentos. Que sejam felizes. Vai! Você daqui. Isso, as crianças. Vai, fica aqui, Desculpe, senhora Anderson, nós fizemos um trato.
Talvez tenham enganado a si mesmos. Ele nunca vai ser seu! Nunca! Ele vai ser. Ele vai me amar. Ele vai me chamar de papai. Mike, eu acho que não deve. Nunca mais toque em mim, nenhum de vocês. Ouviram? Ralphie! Ralphie! Por favor, traz ele de volta. Eu faço qualquer coisa. Tudo o que quiser. Traz ele de volta. Por favor, traz ele de volta! Alfie! Matthias. Você e o Mike não dormem juntos há quanto tempo? Há 5 meses. A última vez foi na noite antes da grande tempestade. A tempestade do céu. Quando perdeu o seu filho. Correto. Quando perdi meu filho. E o Mike a culpa por essa perda? Eu acho que ele vai me deixar. E tem muito medo disso, não é? Eu acho que ele está ficando sem meios de sustento. Entende o que eu quero dizer com isso? Molly, me conta de novo o que houve com Ralph. Por quê? Nós já falamos disso. Porque de que adianta? Ele se foi. De que adianta? Foi no segundo dia. A gente estava na prefeitura onde nos abrigamos. A tempestade, não dá para acreditar como estava. Eu sei, eu estava lá. Lisa, você estava no continente. É diferente na ilha. Tudo é diferente na ilha. Foi um erro nós saímos, principalmente as crianças. Nós subestimamos a tempestade. Várias pessoas vagaram e se perderam. Ralph foi uma delas. Andy Carver voltou, mas nenhum dos outros conseguiu. Mike? Você tem alguma coisa para dizer, diz logo. A balsa vai sair em 20 minutos e eu não quero perder. Aonde vai? Mike, não vá. Adianta alguma coisa dizer que tem a única boa noite de sono desde fevereiro? Adianta eu dizer que talvez a gente tenha errado? Eu tenho que ir, Rex. O Rob mandou dizer que o cargo de delegado é seu e quando você quiser. Só tem que decidir. Não, para mim sim. Eu tentei, Rex, até não poder mais. E mole, Mike. Viu como ela está agora? Você já deu uma olhada? Você olha por mim, tá ok? A menina também não está muito bem. Ela toma muitos tranquilizantes e eu acho que ela pode ter se viciado. Que pena. Mas você tem sua filha, pelo menos. Pode não dormir muito bem, mas pode
pode ir no quarto da Pippa e vê-la dormir a noite que quiser. Não pode? Boa sorte. Ele pagou pela minha casa. Talvez estivesse com Bill Timmons e o rapaz do posto de gasolina. Eu gosto de pensar assim, que ele não ficou só no final. Eles podem ter perdido a direção completamente e ido para o mar. Eles nunca foram achados. Tem uma grande parte dessa história que você não me contou, não tem? Até contar a alguém. Isso vai ficar doendo. Vai doer, não importa o que eu faça. Tem feridas que nunca se fecham. Eu não sabia disso antes, agora eu sei. Molly, por que seu marido lhe odeia tanto? O que houve realmente com Ralph? Ele se perdeu na neve. Isso acontece, sabia? Eles se perdem. Foi o que aconteceu com Ralph. Ele se perdeu na nevasca, na tempestade. Isso aconteceu há 9 anos. Abasteci meu carro e entrei na balsa. E nunca mais voltei. Eu só me afligi por ter que usar óculos escuros toda noite quando o sol se punha. Que cada quilômetro no odômetro era 1 quilômetro mais longe de Little Town. A Molly ficou com as contas bancárias, o seguro, a loja, a casa e um terreninho que tínhamos em Vanceboro. Eu fiquei com o carro e com a paz de espírito. O que sobrou dele? Vim parar na água de novo. Irônico, eu acho, né? Mas é diferente de algum modo, o Pacífico. Ele não tem aquele brilho cruel quando o dia começa a escurecer no inverno. E não tem as mesmas lembranças. Voltei para a escola, me formei em delegado e em contabilidade também. Eu pensei em me formar em direito, mas desisti. Comecei com uma loja numa ilha na costa do Maine e terminei como delegado federal. Que tal? Às vezes a ilha parece muito distante. E André Linois, só um pesadelo que eu tive. Às vezes, quando acordo tarde da noite, tentando não gritar, parece muito próxima. E como eu disse no início, eu mantenho contato. Melinda Hatcher morreu em outubro de 90. O jornal local disse que foi de ataque cardíaco. Ursula Godson me mandou o recorte. Eu não sei se houve ou não alguma coisa por trás disso. Com 35 anos, ela era jovem demais para o coração parar. Mas acontece. Molly e Hatch se casaram em maio de 93. A Úrsula me mandou o recorte também. Pelo que eu sei, eles estão se dando bem. Que bom. Desejo toda a felicidade a eles. E digo isso do fundo do coração.
Nem todo mundo em Little Tall teve tanta sorte. Jack e Andy Carver se divorciaram uns meses depois que Hattie e Molly se casaram. O Jack lutou pela custódia do Buster. Foi muito difícil, eu acho. E perdeu. Ele se mudou da ilha para Lewiston. Alugou um quarto e se matou uma noite lá no fim do verão de 94. Deixou o pouco que tinha para um cara chamado Harmon Brodsky, que perdeu um olho numa briga de bar nos anos 80. Rob Bills reconstruiu o mercado de peixe no cais e contratou Kirk Freeman para trabalhar lá. O Kirk disse que a mulher do Rob, a Sandra, foi lá um dia de manhã cedo na primavera de 96, vestida com uma capa de chuva amarela e botas vermelhas, dizendo a ele que queria sair de barco. O Kirk fez ela botar um salva-vidas. Ele disse que não gostou do modo dela. Disse que parecia que ela estava sonhando de olhos abertos. Mas o que ele podia fazer? Era uma manhã tranquila, sem vento, sem muitas ondulações, e ela, a mulher do patrão. Acharam o barco, mas não acharam a Sandy. Foi uma coisa estranha. Mas eles não sabiam o que fazer. Muita gente na ilha talvez pudesse ter ajudado um pouco, mas o pessoal da ilha sabe guardar segredo. Guardamos o nosso em 89, e os que moram lá ainda o guardam. Este é um mundo de pague leve, pague ao sair. Às vezes você só tem que pagar com pouco, mas na maioria com muito, e de vez em quando com tudo que se tem. Essa foi uma lição que eu achei que tinha aprendido há 9 anos em Little Tall durante a tempestade do século. Mas eu me enganei. E só comecei a aprender durante a grande ventania. E só terminei na semana passada. Ralph. Eu podia ter escrito para Molly e contado a ela. Eu pensei nisso e até rezei. Quando toda escolha machuca, como saber qual é a certa? Enfim, eu mantive o silêncio. Às vezes, tarde da noite, quando eu não consigo dormir, eu penso que estava errado. Mas à luz do dia, eu penso melhor. À luz do dia, eu penso melhor.